Copa Sul-Americana em São Januário, Vasco e Universitário do Peru. Jogo da volta da fase de quartas de final. O Universitário venceu por 2-0. Você pode mergulhar aí no meio da galera vascaína que está aqui animada na expectativa de o time conseguir classificação para a fase semifinal da Copa Sul-Americana. E para isso, o Vasco vai com os titulares. Vamos escalar o Clube de Regatas Vasco da Gama para o jogo desta noite. Está quase tudo pronto aqui para começar o jogo. O Vasco tem Fernando Praz, o goleiro número 1, 23 Fagner, 4 Dedé, número 3 Renato Silva e Diego Rosa, número 20, na lateral esquerda. No meio de campo do Vasco, número 6 Newton, 21 para Felipe Bastos. Os dois meias, Juninho, número 8, Diego Souza, 10. E o ataque, Éder Luiz com a 7, Elton com a 11. O Éder Luiz pintou aí, e o Elton com a 11, não joga com a 39 na Sul-Americana não. O técnico é o Cristóvão, que contou com a presença do Ricardo Gomes hoje, almoçando com o elenco na concentração. Boa sorte aí pro Cristóvão. O time do Universitário, tá tudo pronto quase para começar. Dá tempo da gente escalar o Universitário, que tem John Top, número 1, 20 Mendoza, número 3 Galvão, 2 Galíquio e número 19 Rabanal. O meio de campo tem esses jogadores: Rainer Torres, número 6, Gonçalves, número 5. Aí uma linha de 3 com o Rui Dias, número 9, Vite, o argentino, número 10, e Flores do lado esquerdo com a 13. Lá no ataque, Fano com a número 17. O técnico é o José del Solar, que você vê aí na transmissão da última quarta-feira. Foi a grande atração da televisão peruana. Fez sucesso, jogou mais de 70 partidas na seleção. Apita o jogo dos melhores árbitros do mundo, Carlos Amarídia, do Paraguai, com Melcia de Saldívar e César Franco como seus assistentes. Tá tudo pronto em São Januário. Vai começar o jogo. Eu estou com o Carlos Gil, com o Júnior, com o Leonardo Gaciba. E na medida em que o jogo for transcorrendo, a gente vai mantendo contato com a equipe da Globo nesta noite de jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. Diego Souza está ali agradecendo o grito da torcida do Vasco, que comparece até certo ponto, tem bom número em São Januário, né? Daria o Diego mais uma vez agradecendo. E aí você está passeando, mergulhando no meio da galera vascaína. Nossa câmera vai fazendo todo esse movimento, mostrando a apaixonada torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Juninho Pernambucano é a esperança de conduzir o time com sua experiência, com seu talento nessa missão dificílima para o Vasco, que é vencer por 2 gols de diferença, 2-0. 2 gols de diferença, 2-0 para levar para os pênaltis. Ou aí sim, por 3 gols de diferença para conseguir classificação para a fase semifinal desta que é a 10ª edição da Copa Sul-Americana. Carlos Amarídia tomou as últimas providências. Vai autorizar o início da partida. O Vasco vai ficando à esquerda do seu televisor. O Universitário, os cremes à direita. Autoriza Carlos Amarídia. Vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Brasil e Peru, Vasco e Universitário. Tô aqui com o Júnior. Sua expectativa, Júnior? O Vasco tem que tirar essa diferença. Perdeu quarta passada por 2-0. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É um jogo muito mais difícil do que foi aquele contra o Aurora inicialmente, Luiz. Algumas boas peças, né? Como Rui Dias e Flores, que jogam aberto. E o Vasco vai ter que ter atenção na marcação desses dois jogadores. Seria importantíssimo fazer um gol nos primeiros 15 minutos. E o fato de ter escolhido o time titular, decisão adequada, certo? Sem dúvida. Eu acho que o pensamento do Cristóvão é exatamente seguir na competição. Éder Luiz já recebe, tentou jogada para o Elton. Elton levou para o pé esquerdo, que é o bom, o chute não saiu legal. Antes do primeiro minuto, o Vasco já chega, já tem a finalização. Aí você vê o Galvão, que jogou no Brasil, e a torcida do Vasco vem com o time. A arbitragem hoje está entregue ao Carlos Amarídia. Eu disse há pouco que eu acho ele um dos melhores do mundo. Você também acha, Leonardo Gaciba? Boa noite. Boa noite, Luiz. Sem sombra de dúvidas, um árbitro experiente. Eu acho que uma informação resume, né, a questão da experiência do Carlos Amarídia. 150 jogos internacionais completados essa noite. Está em boas mãos a arbitragem. Aí o paraguaio Carlos Amarídia autorizando a cobrança do lateral. Mendoza arremessando. O time do Universitário joga com a linha de 3 meias, né? Como faz a seleção brasileira, como faz o Botafogo, entre outros times.
E esse Rui Dias na direita e o Flores na esquerda são verdadeiros tormentos. Aí o toque de cabeça do Vitti pelo meio, buscando o Gonçalves. Chegou bem o Dedé, faz o corte. Trabalhou com o Éder Luiz, o passe veio mais atrás. Aí o Fagner tem que voltar para dominar. Aciona o Éder Luiz na direita. Rabanal está na marcação. Ele tentou o toque de calcanhar. O Rabanal recupera o camisa 19 para os cremes. Por conta dessa camisa creme, né? São chamados de os cremes, os jogadores do Universitário. Está marcando a falta que favorece o time peruano ali pela meia esquerda no campo defensivo. Exatamente esse lance em cima do Gonçalves na falta cometida pelo Fagner. E o Amarília já vai chamar o Fagner ali e o Gonçalves para ter uma conversa com os dois. Olha lá, Gaciba. É a característica do Amarília, né? Normalmente no início do jogo ele toma conta da partida, ele mostra para os jogadores que está presente procurando controlar o espetáculo. Galico foi para a cobrança, faz o levantamento buscando o Fano, que chegou empurrando e cometendo a falta em cima do Renato Silva. O repórter Carlos Gil está acompanhando todos os lances no gramado aqui de São Januário. Quer dizer que o Ricardo Gomes esteve lá almoçando e foi de surpresa essa presença do Ricardo Gomes, que se recupera de um acidente vascular cerebral. Carlos Gil, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que acompanham essa partida da Sul-Americana. Surpresa total. Até a assessoria de imprensa do Vasco não tinha conhecimento, tanto que não houve registros fotográficos ou de imagens mesmo. O Ricardo apareceu lá, depois eu continuo. Está marcado o impedimento, Gil. Pode completar a sua informação. Impedimento. Ele apareceu lá de surpresa mesmo, conversou com os jogadores, almoçou com eles. O Dedé, que hoje completa, inclusive, 100 jogos com a camisa do Vasco. Conversei com ele antes do início da partida. Ele disse que realmente foi um momento muito emocionante, deixou a todos muito tocados. O Vasco, inclusive, entrou em campo com uma faixa em homenagem ao Ricardo e quer dedicar essa classificação a ele de qualquer jeito. Está jogando o Fernando Praz com o Dedé, que na Copa Sul-Americana joga com a camisa número 4. Um número que se notabilizou com a camisa do Vasco. O Dedé foi o número 26, né? Aí vai chegando o Galico, fez o corte. Mais uma vez o Dedé. Ele toca de cabeça, a bola vai saindo lateral para o Universitário. Estamos nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Apenas o Vasco do futebol brasileiro segue na competição e agora vai tomar cartão o Dedé. Porque o Amarília deu-lhe uma espécie de uma dura, uma enquadrada. E ele quis entrar na mesma sintonia. A gente está vendo a jogada com o Fano, ele toca, a bola sai, lateral. E olha lá, depois ele quis entrar na discussão com o árbitro, não pode, né, Leonardo Gaciba? 10 anos de FIFA e uma característica. Provavelmente ele foi avisado sobre isso no vestiário, não tenho dúvidas. Aí chegou o Galvão, 38 anos, experiente, faz o corte. Chega o Dedé, lembrando que não há suspensão por cartões. Se o Vasco seguir, paga uma multa de $100 e todo mundo fica à disposição. Falta sobre o Elton. O argentino Vitti está reclamando. O que ficou em pé, esse que tem o cabelo preso ali, o número 10, joga com as munhequeiras. E a gente está revendo, olha, o Vitti vai, ele é driblado, diz, não fiz nada. E na sequência o Elton desaba ali na marcação do camisa 2, o Galico. O juiz entendeu que foi falta. E parece que machucou, Luiz, que ele estava com a perna presa ao chão e o corpo do Elton foi exatamente em cima da perna esquerda dele. Exatamente a perna esquerda que ele está sentindo ali. A gente está revendo, olha, o Elton vai, sai do Vitti. Aí o Elton se joga, na verdade. Ele realmente, a perna ali em alavanca, o Elton está se jogando, né? E cai em cima da perna do jogador peruano, do capitão do time. Para mim a falta realmente não existiu, Luiz. Na verdade o Elton, no afã de cavar essa falta, ele acaba se jogando e acaba projetando o corpo sobre a perna do Vitti. Perdão, é o Galico, tá, o Gaciba? O Vitti é aquele que ficou na jogada. É o capitão do time ali, o Galico, que vai sair de maca. Já muita preocupação, porque não só pela qualidade, ele é um zagueiro que, né, tá acostumado a jogar ali com o Galvão, mas pela liderança. Não é à toa que ele é capitão do time do Universitário. Olha só como o Elton cai em cima da perna, enverga demais. É uma imagem impressiona, viu? Olha lá o Juninho Pernambucano na cobrança de falta. A bola parada é com o Juninho Pernambucano. Que é aquela bola que às vezes ou vem cruzada pelo alto ou vai quicar na frente do goleiro. Aí o Juninho, é sempre um grande momento, é um especialista na bola parada. Já está autorizado o Juninho para a cobrança da falta. O Vasco vai todo para a boca do gol. Aí o Juninho fez o levantamento, a bola vai saindo pela linha de fundo. E está marcado o escanteio. Os jogadores do Vasco seguem conversando ali com o Amarília. Agora foi o Nilton pedindo um possível toque, talvez, né?
Aí você vê o Elton, o escanteio já foi cobrado, Juninho recebe do lado direito, o Vasco começa pressionando, é mais um escanteio, Rainer Torres tocou essa bola pela linha de fundo. Olha, já se levantou ali o Galico, ele está fazendo o movimento da perna esquerda, mas por enquanto não dá para voltar. Vamos no escanteio para o Vasco, você vê o Dedé se movimentando, Juninho fez o levantamento, Diego Souza na segunda trave. A bola vai passando e vai sobrar ali no meio com o Éder Luiz. Deu um totozinho bonito, tirou o Flores da jogada. Aí de pé direito vira o jogo lá na ponta direita para Juninho. Aí o Juninho pernambucano faz o drible, ganha bem a jogada. Deixou o Fano na saudade, fez o levantamento para o Elton. Saiu, o goleiro, tá marcado o impedimento, hein? O Bandeirinha tá marcando o impedimento. O John Top, o goleiro, ele tá também reclamando. É evidente que o Amarília vai manter o padrão, né? Não é isso, Gaciba? Vai tomar cartão, né? É, exatamente. Se não tinha pressão, só em primeiro lugar, realmente estava um pouco à frente da linha do penúltimo defensor. O impedimento foi muito bem marcado. E o mesmo critério para os dois lados, né? Este é um segredo de uma boa arbitragem. Mais uma vez a saída do John Top. E o Elton, inclusive, botou o cotovelo no goleiro ali, né? O Elton não foi uma cotovelo, foi o que aconteceu domingo lá no jogo do Santos, né? Mas tomou o cartão pela reclamação. Cartão amarelo pro John Top. Foi falar bravo com o juiz, tomou cartão. A Marília tá tendo um começo de jogo com uma certa dificuldade aí, olha. Cartão amarelo pro Newton. O Newton não se conforma com a marcação. Mais uma falta, dessa vez em cima do Rainer Torres. Aí o Newton vai com excesso de força, bota o pé lá no alto. Que exagero, hein, Garcia? Barato, hein? Barato. Cartão amarelo, barato. O Amarília poderia muito bem ter interpretado isso como cartão vermelho. Ele sobe o pé na altura do rosto e acaba deixando a sola da chuteira para atingir o adversário. Não quero ser dono da verdade, mas jogadores brasileiros, não são todos, precisam parar com esse negócio que jogo de Copa Sul-Americana é preciso ter mais força do que o normal, que é jogo de falta, de violência. Não é. É jogo de catimba às vezes, que não tem nada a ver com violência. Catimba não tem nada a ver com violência. Rainer Torres. Bola tocada na direita para o Mendonça, ele faz o levantamento, Fano vai chegando ali para fazer o corte, o Fagner, ele toca de cabeça buscando o Éder Luiz. 5 faltas e 3 cartões, você viu há pouco, né? Ou seja, tenta controlar pelos cartões o Carlos Amarília. E ele está marcando agora a falta sobre o Éder Luiz. O jogo começa com muitas faltas, o jogo começa pegado. Dedé cobrando ali em cima do Flores, que vai ser punido também com o cartão amarelo. Flores, número 13, não permitiu que o Vasco cobrasse rapidinho a falta. Luiz, quem dera que todos os juízes, né, tivessem atitudes como essa do Amarília até agora. Éder Luiz faz o cruzamento, olha o Elton, desviou bonito na trave, voltou no Diego Souza, fez o levantamento, vai subir o Elton, dominou, tentou botar no chão, a bola voltou no Fagner, caiu Fagner. Mandou seguir o Amarília, estava pertinho do lance. Bola sobra do lado esquerdo com o Diego Souza. O Vasco precisa de 2-0 para levar para os pênaltis. Ou de 3 gols de diferença para conseguir a classificação. Felipe Bastos. Recuperação da posse de bola do time peruano. Está jogando Vitti. Na direita, Rui Dias. Sempre muito rápido, muito veloz. Tem sido convocado sistematicamente para a seleção peruana. Bola para ele de novo em profundidade. Chegou atropelando, cometendo a falta o Rui Dias. Em cima do Dedé, que tem pressa para fazer a cobrança. O Vasco é um gol logo. Quer dizer, o Vasco está buscando. O Vasco quer um gol sempre, né? O Vasco está buscando um gol logo. Até para botar uma pilha maior no jogo, né? Sem dúvida, Luiz. Mas tem que ter calma. Não adianta querer fazer isso com pressa, né? Tem que saber usar o campo, a torcida e até o próprio nervosismo da equipe adversária. Éder Luiz ficou caindo. Queria uma falta do Rabanal. O juiz mandou seguir o lance. E agora a falta cometida pelo Gonçalves. A Marília tá lá, tá dizendo que acabou. Não tá fácil para controlar esse comecinho de jogo não pro Amarília. Olha aí a entrada do Gonçalves e a falta cometida sobre o Éder Luiz. Na verdade, acho que até foi o primeiro lance que ele mandou seguir, na sequência aconteceu outra falta e ele marcou. Juninho, tocando pro Éder, recebe na direita, tenta o drible. Entregou mais atrás agora para o Juninho. Juninho tem o Felipe Bastos, tá bem de fora da área. O Felipe não teve espaço para isso. Fez o passe na direita buscando o Éder Luiz. Éder Luiz fez o drible, ganhou, vai para a linha de fundo. Brigou pela posse de bola, escorregou e ficou sentindo algum problema ali o Éder Luiz, hein? Ele leva a mão no tornozelo. Agora tirou a mão da contusão em tese, né? Mas tá caído lá, tá sentindo.
Mas se levantar o Éder não conseguiu. Você tá vendo agora imagens dele aí, ó, no pé esquerdo. Provavelmente quando ele foi botar esse pé de apoio, ó, na dividida ali, virou. Depois da jogada com o jogador, né, adversário, ele vai botar o pé esquerdo no chão e vira. E pra fora mesmo assim, né? Luiz, e o Galíquio não aguentou não, hein? Tá saindo o Galíquio com a 2 no Universitário, vai entrar o Néstor Duarte, que é jovem também, uma característica também desse time do Universitário, tem 21 anos, Duarte então 14, entrando para a saída do 2 Galíquio. Número 14 Duarte, entrando aí no lugar do Galíquio, o capitão do time, está saindo do time do Universitário, que perde uma peça importante no começo da partida. Fagner fez o levantamento e vai saindo lá para fazer a defesa do John Top, mas o jogo está parado, não valeu a cobrança de falta, vai começar tudo de novo. O Vasco molhou bastante o campo antes de a bola rolar aqui, é uma prática normal, o jogador do Vasco sabe exatamente a intensidade daquilo que faz o Vasco para molhar o campo, né? Juninho na cobrança, acabou de entrar para fazer o corte o Duarte. Dedé entrega na direita para o Juninho. Juninho tem o Fagner passando. Linda bola para o Fagner. Foi para o fundo, cruzamento, desviou na zaga. Chegou o Flores e rasga a tira dali. Aí Diego Rosa brigou pela posse de bola, ganhou o camisa 20 do Vasco. Diego Rosa está sendo escalado ali. Se for mandar bem, acho que ele vai ser mantido ali, né? Com certeza, Luiz. Até mesmo porque tem recurso para isso, né? Olha ele lá, recebeu do Diego Souza, fez o cruzamento buscando o Elton. Ele vai na dividida, o zagueiro vai com ele. A bola foi pela linha de fundo em escanteio. Aí você está vendo o Galvão, que agora é o capitão do time do Universitário. Há 5 meses os jogadores não sabem o que é a cor do dinheiro. Não sei receber salário, mas apostam tudo nesta Copa Sul-Americana, até no resgate emocional mesmo da torcida e do time. O Vasco é o único brasileiro, precisa de 2 gols para levar para os pênaltis. Juninho na cobrança do escanteio, subiu o Newton, tocou sobre o gol. Apenas o tiro de meta. Luiz. Vai voltando aí o Diego Souza tranquilamente, mas como eu dizia há pouco sobre o fato do Vasco ligar o seu sistema de irrigação, isso acontece em todos os jogos em São Januário, a não ser que seja um dia chuvoso, evidentemente, né? E fica ali mais ou menos um período de 15 minutos acionado o sistema de irrigação. E o campo fica molhado. É uma prática que muitos usam, né? E os jogadores normalmente gostam do campo, para não ficar aquele campo, para tentar amaciar um pouco, digamos assim, né, João? Fica um pouquinho mais fofo, Luiz. Até mesmo na questão do sol, né? Bola em profundidade para o Rui Dias. Aí chega Diego Rosa. E já passamos de 14 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Placar de Lima, 2 para o Universitário, 0 para o Vasco. Bem passado esse confronto, enfrentará o vencedor de Universidade do Chile ou Arsenal da Argentina. Existe uma possibilidade de mudar se 2 argentinos se classificassem, porque o Arsenal perdeu em casa para a Universidade do Chile por 2-1 e vai jogar em Santiago agora. Deve passar o time chileno. Olha o Flores, ele e o Dedé. Dedé roubou, bola voltou no Vitti. Vitti domina do lado esquerdo. Marcação em cima do Dedé. Aí o argentino protege. É o organizador do time. Bola tocada para o Rabanal. Tentou a jogada pelo meio para o Fano, a devolução não foi legal. Bola fica com o Galvão. Na esquerda é Vitti quem recebe. Encostou Éder Luiz na marcação. Aí Flores. Chegou o Fagner, fez o corte, Juninho. Tentou uma bola linda na ponta direita para o Fagner. A proteção e a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Universitário. O Brasil inteiro tá ligado na Copa Sul-Americana. É o futebol brasileiro com o Vasco em São Januário enfrentando o Universitário de Lima. O Vasco perdeu por 2-0 no primeiro jogo. Precisa devolver o placar para levar para os pênaltis ou vencer por 3 gols de diferença. O Vasco escolheu botar os titulares em campo hoje. Estamos com 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo em São Januário. Luiz, eu falei em relação ao sol porque já tem 4 ou 5 dias que o sol no Rio de Janeiro está acima de 30. E naturalmente isso vai ressecar demais o gramado. E com isso usa exatamente a questão da água para poder dar uma maciadinha no terreno. Luiz. Diga, Carlos Gil. E os jogadores em relação também ao gramado não podem reclamar porque eles vêm, dos 2 times vêm ao campo antes, eles sabem as condições do gramado, podem escolher a chuteira, por exemplo, trava de chuteira. E em relação ao Universitário, né, a situação do Universitário do Campeonato Peruano se agravou ainda mais, ele empatou 0-0 na última rodada.
chances remotíssimas de título, então a tábua de salvação é realmente a Copa Sul-Americana. Inclusive a imprensa peruana está cobrindo com muito destaque esse jogo. Algumas televisões, jornais, rádios estão aqui em São Januário. É o time mais popular do futebol peruano universitário, do Rabanal, que está aí com a bola. Tentou sair jogando do lado esquerdo. Aí o Flores, deu boa bola para o Vite. Aí o argentino domina. É um dos mais talentosos do time do Universitário. Levanta a cabeça, olha para um lado, olha para o outro. O Vite jogou em várias equipes da Argentina, teve no futebol canadense recentemente, que claro não é uma referência de condição de talento, mas foi contratado como estrela. E aí vem o levantamento lá para a área, para o Fano, dividida com o Dedé. Ele forçou um choque, né, para cair, fazer uma onda. A bola ficou com o Praz. Esse é o Newton. Passamos de 17 minutos de bola rolando. O primeiro tempo é Copa Sul-Americana. É você ligado na Globo, numa semana muito especial para o esporte na Globo. São muitos eventos. E ao longo da transmissão vou divulgando, ajeitando os horários para você e guardando direitinho, né? Por exemplo, Fórmula 1 no fim de semana, horário diferente do habitual, né? 11 da manhã o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Tanto no sábado como no domingo. Sábado a definição do grid, domingo a corrida às 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Falta sobre o Dedé, cometida pelo camisa 17, o Fano. Wagner faz a cobrança para o Newton. Felipe Bastos, Vasco buscando o primeiro gol. Felipe Bastos trabalhando na esquerda com o Diego Souza. Diego devolve para o Felipe Bastos. Mais atrás é Dedé quem recebe. Mais a movimentação é Éder Luiz de um lado, Wagner também na mesma ponta direita, digamos assim. Recebeu o Wagner, trabalhou com o Newton, devolveu para o Wagner. 2 na marcação, ele conseguiu dar um totozinho, ajeitou para o Felipe Bastos. Juninho se desmarca, recebe, tenta fazer o passe na ponta direita para o Éder Luiz. Rabanal para. Entrega para Flores, que sai jogando para o Universitário. Gonçalves, Galvão, Vite, roubada de bola, ganhou a jogada, o Felipe Bastos tocou no Éder Luiz. Ele fez o cruzamento para o Elton. Bola foi à esquerda do gol do Universitário. Por falar no Elton, até aqui, a gente está revendo a jogada. Cruzamento, desvio do Elton e o tiro de meta. Até aqui a jogada mais importante do Vasco foi exatamente uma bola na trave, desviada pelo Elton. A gente vai mostrar para você a jogada. Olha, parece a jogada anterior, mas não é não. É a bola na trave. Foi lá no pé da trave. Jogada do Éder Luiz. O goleiro já estava batido. E o Elton desceu bonitinho no canto ali. Foi o melhor lance até aqui. Você de todo o Brasil que está chegando agora para as emoções da Copa Sul-Americana. O Vasco, que já finalizou 4 vezes até aqui no jogo universitário, ainda não chegou no gol do Fernando Praz. Vite. Rui Dias. Gonçalves. Rainer Torres mais atrás no Galvão. À esquerda, Flores. Foi talvez a grande figura do jogo da quarta-feira passada, o Flores, ofensivamente falando, né? E olha o Éder Luiz dominando ali pela direita. Diego Souza se movimentou pedindo, foi desarmado pelo Rabanal. E o Galvão saiu jogando do lado esquerdo, tocando essa bola para o próprio Rabanal. Levantamento para o Fano. Vai chegar lá o Rui Dias apertando a saída do Vasco. Diego Rosa trabalha com o Dedé. Passamos de 20 minutos. Posse de bola 71% para o Vasco da Gama. 7 minutos com a bola. Universitário, nem 3. Com esses 30%. Se mandando o Diego. Tentou a jogada na esquerda para o Diego Souza. Voltou no Juninho. Juninho para o Elton. Arrumou para o Felipe Bastos. Ele tentou bater para o gol. Se atirou o Vite na frente dele. Rabanal para de cabeça. A bola sobra com o Flores. De novo no Rabanal. O Universitário não consegue sair da pressão imposta pelo Vasco. Cortou o Dedé, mas a bola ficou com o Vite. Aí Rui Dias. Rainer Torres. De novo Rui Dias. Trabalhando com o Gonçalves. Gonçalves domina no círculo central. Viu bem a jogada no meio, entregou para o Rui Dias. De longe ele tentou o chute, foi à esquerda do gol. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. E nesta quinta, 4 da tarde, pelo horário de Brasília, mais um amistoso internacional da nossa seleção. É Brasil e Gabão, direto da África. A Globo mostra ao vivo para você, 4 da tarde, horário de Brasília. Seleção convocada com os estrangeiros, os jogadores que atuam fora do Brasil.
O Mano Menezes não levou os que atuam no Brasil por conta da fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Aí o Dedé, portanto, 4 horas da tarde, horário de Brasília, Brasil e Gabão ao vivo na Globo. Éder Luiz pro Fagner. Elton, Juninho, Fagner, cruzamento. Olha o Elton! Tirou o goleiro. Bola voltou no Diego Souza, espalmou o goleiro, voltou no Juninho, derrubado! O Bandeirinha está correndo na posição de pênalti. O Amarília apontou, mas não foi na marca. Foi lá no Juninho. O Bandeirinha correu como se fosse, eu fiquei na dúvida, porque o Amarília ele aponta na direção do pênalti, mas o Juninho também está naquela direção, aí ele corre no Juninho. Alguma dúvida? Pênalti, da Silva? Pênalti, claro. Não necessariamente o árbitro tem que ir até a marca penal. Ele deve exatamente apontar a marca penal. Mas são 2 pênaltis, viu, Garcia? Dá para escolher, né? Dá para escolher. Ali é só a questão do árbitro. Acho que ele se preocupou realmente com a queda do Juninho. Já quis fazer logo em seguida já a presença física junto ao que aconteceu. O Rabanal chega, toca na batata da perna do Juninho com força. Já derruba o Juninho. Aí o Amarília conversa com ele ali, faz alguma orientação, veja, exatamente na batata da perna onde ele foi atingido. E ele teve contusões nas 2 batatas das 2 pernas, o Juninho pernambucano, né? Com problemas musculares. Diego Souza vai se preparando para a cobrança do pênalti. Tá aí o Diego Souza. É um momento importante, com 23 minutos. O Vasco pode abrir o placar, encurtar a diferença, encurtar a distância, rumo à classificação para a fase semifinal. Tá aí o Diego Souza, expectativa é grande. Diego Souza olha para o goleiro John Top, o Superboy, que é ídolo da torcida do Universitário. Aí o camisa 10 da Colina. Diego Souza olha lá para o Amarília. Essa olhada para o lado esquerdo, ele está olhando para o juiz do jogo, esperando a autorização. Está autorizado. Partiu Diego Souza, de pé direito, bateu. Gol! Diego Souza para levantar a nação vascaína em São Januário. Com muita categoria no cantinho baixo esquerdo. John Top foi para o lado oposto, estufando a rede, soltando o grito a torcida vascaína na Colina Histórica. Diego Souza, 1 para o Vasco, 0 para o Universitário. Vai ficando mais curto o caminho, tem que escalar a montanha para conseguir a classificação. Bom, em tese, Júnior, 24 minutos o Vasco cumpre, digamos, a primeira tentativa do jogo. A primeira fase, são 3 fases, né, Luiz? São as fases dos gols, né? Com agora 65 minutos para jogar. Eu acho que o fato de ter feito um gol agora, o Vasco sabe que mais um dá a possibilidade, né, de pelo menos ir aos pênaltis, né? Quer dizer, depois aí você começa a pensar no terceiro. Mas eu acho que foi importante, já estava com possibilidade, não estava criando muitas jogadas pelo lado esquerdo, né? Começou o Diego Rosa a cair por ali. O Fagner aqui está sempre bem alimentado, principalmente pelo lado do Juninho. Se tiver mais jogadas pelo lado esquerdo, vai criar mais situações. E esse foi o 2º gol do Diego Souza na Sul-Americana, mas o 16º na temporada, o que faz dele artilheiro do Vasco em 2011 ao lado do Bernardo. Vitt faz a cobrança buscando o Rabanal. Subiu o Fagner. Deu uma casquinha na bola, hein? O juiz não entendeu que não. Tive a impressão que a bola teria resvalado no Wagner. Penso que me equivoquei. O juiz marcou o tiro de meta, que favorece o Vasco da Gama. Copa do Mundo de Vôlei. Olha, na madrugada de quinta para sexta, às 4h10 da manhã, em Brasil e China, em 2 escolas históricas do voleibol mundial. É a Copa do Mundo Feminina, a Globo mostrando ao vivo para você. Uma transmissão do Rogério Correia, os comentários da Leila. De quinta para sexta, 4h10 da manhã. Rabanal, ganhou a jogada. Bota na esquerda pro Flores. Aí chega o Dedé, bota no vazio. Que revelação do futebol brasileiro, o Dedé, né? Acho que na mesma temporada ele se revelou e se afirmou. Falta sobre o Newton, cometida pelo Rabanal, que é, por sinal, foi o rapaz que fez o pênalti. Naquele caso do pênalti lá não era lance de cartão? Não, tem uma falta normal, não existe, não é delimitado uma área pelo fato de ser dentro da grande área, pelo fato de ser a penalidade ter existido, tem que aplicar o cartão amarelo. Foi uma falta de jogo mesmo. Aí o Diego Rosa. Juninho. De novo no Diego Rosa, devolve no Juninho.
Ele tentou a devolução para o Diego Rosa, que foi derrubado. E o Amarília está marcando a falta que favorece o Vasco da Gama ali pela esquerda. A grande família, amanhã, depois de fina estampa. Aí o Diego Souza tentou a jogada individual, acabou sendo desarmado pelo Rainer Torres. Lateral na esquerda que favorece o time do Vasco. A torcida nesse momento dá uma pequena trégua, mas desde que chegamos aqui essa torcida não para de cantar. Felipe Bastos tentou a jogada para o Éder Luiz, a bola passa. O Rabanal domina mal, o Éder Luiz foi na dividida. O Rabanal saiu jogando, trabalhando com o Flores. Do lado esquerdo ele protege, chega Fagner, ganha, entrega para o Éder Luiz. Éder Luiz vai fazer a arrancada como se fosse o verdadeiro ponta direita, botou na frente, ganhou do Rabanal. Flores bota pela linha de fundo. Escanteio favorecendo o Vasco. É o quarto escanteio para o Vasco. Os números vão ficando gritantes, né? Finalizações 6-1, escanteios 4-0. Vai lá Juninho para fazer a cobrança de mais um escanteio. Dedé vai para a grande área, Renato Silva também. Levantamento, vai subindo o Dedé na segunda trave, entrou de cabeça no meio. Tentou chegar para tentar a bicicleta. O Elton, o juiz entendeu que ele fez o que se chama de jogo perigoso e marcou a falta do atacante do Vasco. Globo, a gente se liga em você. Vivo sempre com internet, você sempre conectado. E você que está ligado na transmissão da Globo, mande o seu vídeo, venha participar, a gente quer te ver por aqui. Prepare lá o seu vídeo, dê aquele capricho no cenário, silêncio para a gente poder captar legal a sua voz, né, para o vídeo chegar com a sua voz legal. Globoesporte.com/futebol 2011. No máximo 15 segundos de recado, tá? Porque de repente acontece um gol, tem que ser rapidinho. Mas mande o seu vídeo, venha participar com a gente. Se não tem câmera, não tem problema, mande mensagem de texto. A gente vai revezando os atendimentos e botando você, nosso telespectador, para participar das nossas transmissões. Aí o Dedé. Mais atrás é Renato Silva. Aí Juninho. A importância do Juninho é determinante. Eu ia falar isso porque, Luiz, ele vem pegar essa bola dos zagueiros aqui, né? E a saída de bola é com ele. Então o próprio Newton, né, e o Felipe Bastos têm um pouco mais de liberdade, né? Eles estão saindo, mas estão saindo com segurança, né? Evitando exatamente que o time do Universitário possa criar jogadas de contra-ataque. Aí o Felipe Bastos, 28 minutos para 20, não passa rapidinho, né? Ainda mais jogo eliminatório. Felipe Bastos, tem o Fagner na ponta direita, o Felipe tentou o passe para o Fagner, ele se esforça e chegou. Rabanal na marcação, Fagner tentou o drible. O bandeirinha está a 2 metros do lance e mandou seguir, fez até o gesto com a mão de siga o jogo, né? Recupera o Éder Luiz. Newton. Fagner, mais atrás Dedé. Dedé olha lá para a área, tenta fazer o levantamento buscando o Diego Souza. Diego Souza foi, deixou a bola quicar, Mendonça está na marcação, Diego caiu. A Marília estava pertinho, entendeu que não houve falta, não houve pênalti, porque estavam dentro da área, mandou seguir. Aí a bola esticada para o Fano, não alcança. Dedé recupera, bota para o Fagner. Tem um corredor ali, o Fagner vai para cima da marcação do Rabanal, que agora fez o corte, a bola volta com o Dedé. Vamos nos aproximando da primeira meia hora de bola rolando. 1/3 do jogo, o Vasco já cumpriu, em tese, 1/3 da missão, que é vencer por 3 gols de diferença, sem a necessidade dos pênaltis aí, para avançar à fase semifinal da Copa Sul-Americana. Quarta-feira que vem, atenção, você que está ligado na Globo, em quarta-feira que vem é Campeonato Brasileiro. É a última rodada de meio de semana do Brasileirão, rodada cheia no meio de semana. O Vasco, por exemplo, enfrenta o Palmeiras em São Paulo. O Vasco que está na luta pelo título brasileiro. E aí nas outras quartas, todas reservadas para a Copa Sul-Americana. Dedé vai curtir uma de atacante. Aí vem o Dedé. 2 na marcação. Dedé tentou o cruzamento. Agora bateu no Galvão. Lateral para o Vasco. Vai na Fagner para fazer a cobrança. Tem pressa o Vasco. Continua botando pressão para cima do Universitário. Éder Luiz tentou fazer o giro. Rabanal toca. Fagner de novo na cobrança. Felipe Bastos. Vitt está marcando. Fagner. A entrada foi forte agora do camisa 17 Fano, em cima do Éder Luiz. E o Amarília, Gaciba, ele distribuiu uma série de cartões para controlar o jogo no começo. E agora ele tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador, senão acaba o jogo com 8 de cada lado, né, Gaciba? Se usar o mesmo critério vai dar para reclamação agora. Eu acho que
Alguém deve receber o cartão por reclamação, pelo que parece. Aí os dois. O Éder Luiz e o que fez a falta, o Fano, né? Mas foi por reclamação, né? A única coisa que me espanta é o seguinte: num jogo tão faltoso, com entradas tão duras, ele tem 4 cartões por reclamações e 2 por entradas mais fortes. O Vasco tem falta para Juninho fazer a cobrança. E dali para o Juninho, ele tem um repertório, né, o Juninho? Às vezes ele tenta o chute para o gol, numa cobrança mais com o lado externo do pé. Às vezes ele busca o cruzamento direto no alto para uma cabeçada. Ou às vezes ele bate mesmo daquela forma forte para a bola quicar na frente do goleiro. Qual será a escolha do Juninho? É o Vasco buscando o segundo gol. E o Juninho vai para a cobrança. Se movimenta o Éder Luiz, Diego Souza, Elton. O zagueiro Dedé vai lá para a marca do pênalti. Renato Silva também está lá. E o Juninho vai para a cobrança. Direto foi o goleiro de soco. Tira o Vitti, foi tirar na primeira. Levou é sorte, a bola ficou para ele mesmo. Aí saiu jogando com o Rui Dias. Vira o jogo lá na ponta direita para o Flores. Está invertido agora. O Vasco voltando todo. E o time do Universitário tentando chegar. O Rui Dias ficou do lado esquerdo. Bola para ele. Rui Dias! Gol do Universitário! No primeiro contra-ataque do time peruano com a troca de posições. O Flores foi lá do outro lado, olha, ele está na ponta direita. E bota para o Rui Dias que está para o lado esquerdo. Eles trocaram de posição. E o toque do Rui Dias é de bate-pronto com enorme categoria para encobrir o Fernando Praz para fazer um belíssimo gol. Talvez o jogador mais talentoso desse time, La Pulga, como é chamado pela torcida, não só do Universitário, né? Da torcida peruana, joga na seleção, esteve na Copa América. Bom, o Vasco vai ter que escalar de novo agora, tudo de novo, Júnior. Como você disse, Luiz, o único, né, contra-ataque que o time do Universitário armou. Armou bem feito, né? Bobeada na defesa, principalmente com os homens que vinham de trás, que foi exatamente um homem com qualidade, né? Que conseguiu realmente acertar uma bola muito difícil, Luiz, de bate pronto para encobrir o Fernando Praz. Recuperou o Felipe Bastos. Mais atrás, quem recebe é o Diego Rosa. Juninho. E sem contar que o Vasco estava todo bagunçado no contra-ataque que o Universitário conseguiu botar no jogo, né? Estava todo no ataque. Tinha muita gente do Vasco, né, Luiz? Mas ninguém na posição correta. Esse aqui é o problema. Você tinha uma quantidade grande de jogadores, mas deixando... Perdão, Júnior. Nesse caso, o cara ocupa a posição que estiver mais próximo, né? Exatamente. Você marca o homem. Até porque o Vasco tinha, no mínimo, ali 5 ou 6 jogadores para marcar 3. Era uma bola parada a favor do Vasco naquela falta do Juninho, né? O futebol tem disso, né? O Vitti levou uma sorte, ele foi dar um chutão pro alto, deu uma casquinha, a bola voltou para ele mesmo que organizou a saída pro contra-ataque. Rabanal, marcado pelo Dedé. Limpo na bola o Dedé. Olha, de sexta para sábado, na madrugada de sexta-feira, tem o Corujão do Esporte Especial. A presença do super campeão do UFC, Anderson Silva. Tem o grupo Detonautas. O Corujão já entra no clima do UFC, hein? De sábado para domingo na Globo. E olha, e ainda a gente vai ter o Flávio Canto, o Pedrinho, que jogou no Vasco, o Vitor Belfort, do UFC, que vai ser o convidado especial da transmissão da Globo, que acontece de sábado para domingo a partir de 00h15. Sábado, 00h15, UFC na Globo. Uma transmissão do Galvão Bueno, os comentários do Vitor Belfort. E aí valendo cinturão dos pesados, né? O brasileiro Júnior Cicano dos Santos desafiando o americano Caim Velasquez, que é o atual campeão dos pesados. É muito esporte na Globo no fim de semana em alto nível para você. A marcada falta sobre o Diego Souza, dali pro Juninho. É a posição dele. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, aniversário com histórias de dedicação total. Vai lá o Juninho para fazer a cobrança da falta. É a posição perfeita do Juninho. Foi dali que ele fez talvez o gol mais importante dele com a camisa do Vasco lá no Monumental contra o River Plate. Na classificação para a decisão da Copa Libertadores que o Vasco conquistaria. Tá ali o Juninho, mãos na cintura. Ele vai para a cobrança da falta. No capricho, Juninho, um dos melhores batedores do mundo. E você vê que a barreira tá até além da distância. Partiu Juninho. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero, quanto mais zero, melhor. E amanhã, depois da grande família, tem ação e aventura em Força Tarefa.
Aí o Dedé. Juninho. Aí Newton. Vem o Vasco de novo, tomando a iniciativa. Fez 1-0. No primeiro ataque do Universitário, saiu o gol. Dedé. 1-1. O Vasco, se vencer agora por 3-1, não adianta. Você tem que vencer por 3 gols de diferença. É preciso vencer por 4-1 para conseguir a classificação. É uma montanha íngreme agora, né? Até porque emocionalmente, né, Luiz, você perde um pouco o estímulo, né? É como se fosse uma ducha de água fria, né? Vai lá o Elton. Galvão tirou. Entregando no meio ali para o Rainer Torres. Um dos mais experientes, o Rainer Torres. Dá um chutão lá para a ponta direita. E a gente vê que o Flores inverteu na hora do gol e por lá continuou, né? Tem que inverter mesmo. É aquilo que... acho que foi o Muricy Ramalho, o técnico do Santos, que disse em relação à própria seleção brasileira, né? Que a nossa linha de 3, que é o que faz aqui o Universitário, tem que bagunçar um pouco o coreto quando tem a posse de bola para atrapalhar a marcação, né, gente? Exatamente, para dificultar a marcação. Éder Luiz. Juninho se movimenta, ele toca mais atrás para o Newton. Seria bom o Vasco fazer um golzinho ainda nesse primeiro tempo, né? Para ficar precisando de 2 gols no segundo tempo. Sem poder levar mais gols, né? Aí o Newton. Vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Felipe Bastos faz o levantamento lá na ponta direita, não alcança o Fagner. Globo, a gente se liga em você. Amarok, som Volkswagen poderia ter tanta força. E hoje, depois do futebol, tem as notícias do Jornal da Globo. Uma marcada falta sobre o Vite, você está vendo aí o Del Solar. 74 jogos pela seleção peruana. 9 gols marcados, jogou em times importantes, jogou no Valência da Espanha, jogou no Besiktas, jogou no Celta, o time espanhol. É uma carreira de sucesso o Del Solar. E começou e encerrou no Universitário. Newton, torcedor do Vasco, depois do gol de empate, parece que agora está voltando a encher os pulmões para incentivar o time. Diego Rosa não conseguiu alcançar essa bola. Você viu o Elton ali dizendo, calma, vamos jogar, vamos jogar. Usou até um vamos jogar, pô, né? Aí Renato Silva. O Vasco tem o clássico contra o Botafogo no fim de semana. Domingo, 7 da noite, horário de Brasília, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. É uma rodada de tirar o fôlego do Brasileirão no fim de semana, né? Na Globo, domingo, 5 da tarde, horário de Brasília. Você, por exemplo, do Nordeste, exceção da Bahia, 4 da tarde no seu horário. Diego Souza tentou a jogada para o Elton, pediu num lado, foi para o outro. Não pediu nenhum, até escolheu um lado, foi o Diego Souza, tocou onde ele estava. Hoje eles ficam ali, um fazendo gestos para o outro. E o Superboy vai repor a bola para o time do Universitário. Aí para ganhar tempo ele jogou no chão, mas ele não pode pegar com a mão de novo. Renato. Dedé. Fagner. Éder Luiz se manda na ponta direita. Bola para o Éder. Galvão está na marcação. Aí o Éder Luiz tentou o levantamento para o Elton. Elton foi. Zaga cortou mal. Diego Souza domina. Tentou tirar da marcação. Acabou perdendo. Mendonça faz o corte. Achei que o Diego fosse queimar pro gol, mas o Mendonça estava na frente dele. Não, ele perdeu a passada, Luiz. Você vê que a bola quica muito em cima dele, não deu nem para ele se posicionar para bater. Estamos na 10ª edição da Copa Sul-Americana. O futebol peruano já venceu uma vez a Copa Sul-Americana com o Cienciano, que é um time de Cusco, né, a capital histórica do Peru. Cusco, que fica ali no Vale Sagrado dos Incas, né? Pertinho de Machu Picchu. Em termos de Sul-Americana, Brasil e Peru empate, né? 1-1. Cienciano um título, Internacional um título. Brasil que nos últimos 3 anos, nas últimas 3 edições, fez 3 finalistas. O Vasco tenta ser o 4º seguido. O Cienciano em 2003, né, Gil? E o Internacional em 2008, o primeiro e único brasileiro campeão da Copa Sul-Americana. A competição que deu origem a essa aqui, a Copa Mercosul, o Vasco conquistou, aliás, é o último título internacional do Vasco, naquela final memorável de 2000, a virada para cima do Palmeiras 4-3 dentro do Palestra Itália. Fagner. O assistente está marcando a falta cometida pelo Rabanal.
o mesmo que fez o pênalti. Vai lá o Juninho de novo para a cobrança. Foi uma jogada assim, uma falta para o Vasco ali da direita que saiu o contra-ataque do gol. Porque o Vasco vai com todos os seus grandalhões, né? Dedé, Renato Silva, Nilton. E aí os levinhos são aqueles que ficam, o Diego Rosa e o Felipe Bastos. Juninho vai para a cobrança. 41 minutos. O Vasco pressionando para tentar voltar à frente do marcador e diminuir essa distância. O Vasco precisa de 4-1 para se classificar. Lá vai Juninho Pernambucano. Autorizado para a cobrança o Juninho. Bola vai passando, não dominou o Elton. Sobra na esquerda para o Éder Luiz. Vitti está na marcação do Éder. Éder traz para o pé direito, cruzamento, Mendonça chega e tira dali. Diego Rosa, Fagner na ponta esquerda. Bola tocada para o Éder. Éder vai para cima da marcação do Vitti. Éder Luiz tentou, ganhou do Vitti, pé direito, cruzamento. Subiu o Torres lá atrás para ajudar. A bola volta, sobra com o Rabanal. Aí dá um chutão, vai tentar sair no contra-ataque com o Rui Dias. Felipe Bastos entregou para o Rui Dias, o autor do gol. Marcado por 3. O Flores se apresenta do lado direito. Fano passa no centro. O Vasco já voltou. Claro que os jogadores ainda, agora sim, estão se posicionando nas suas respectivas posições. Como é o caso aí do Renato. Ele pressionou o Vitti. Chega Nilton. E o Vasco vai sair jogando. Diego Souza. Se movimenta o Éder na ponta esquerda. Ele tocou no Elton. Pro Éder, a posição é boa. Ele recebe, tenta arrancada, tentou trazer para o meio. Acabou a bola ficando nas mãos do goleiro. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude seu jeito de investir. Internautas que participam das transmissões da Globo mandando suas mensagens. A mensagem é de texto e é a seguinte. A pergunta para o Júnior. Neste momento do jogo, o que é mais importante, raça ou técnica? Ramon, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Valeu, Ramon. Obrigado pela participação lá de São Sebastião do Paraíso. E aí, Júnior? Luiz, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, mas principalmente o Vasco tem que se recuperar emocionalmente, porque até tomar o gol era vai você. Éder Luiz vai para a linha de fundo. Elton pedindo cruzamento, chegou rasgando o Galvão e tirou dali. Felipe Bastos com o Vitti. Tocou atrás no Gonzalez. Fano. Rainer Torres. Vamos ver o Diego Rosa. Ele vai pressionar o Flores, que segue lá de ponta direita agora. E o Vasco tenta a recuperação com o Renato Silva. Ele tocou no Diego Rosa. Caiu, o juiz está marcando a falta. Aliás, o juiz deu 1 minuto de acréscimo. Completando, Júnior. Não, que tem que ter um equilíbrio emocional também, né, Luiz? Quer dizer, o Vasco até tomar o gol, estava completamente com o jogo nas suas mãos, né? E ter atenção, principalmente nos contra-ataques. Elton tá lá no interior da grande área, quase na marca do pênalti. Juninho vai para a cobrança da falta. Vem o levantamento do Juninho. Elton subiu, o zagueiro tocou de costas o Galvão. Ele ficou reclamando que o Elton teria empurrado ali, né? Eu tive a mesma sensação. Teve também, Garcia? Sim. O juiz entendeu que nada aconteceu. A gente tá vendo ali, olha, o Elton em cima do Mendonça e do próprio Galvão. Escanteio pro Vasco. Vai lá, Juninho na cobrança do escanteio. Levantamento, o toque. Dedé. Juninho saiu do impedimento, Dedé tentou o cruzamento. Tirou Rainer Torres. Ganhou a jogada Fagner. Entregou na ponta esquerda para o Éder. Devolveu para o Fagner. Espalma, John Todd. Bola sobra com o Juninho na direita. Juninho evitou a saída pela linha de fundo. E vem cruzamento do Juninho. Galvão subiu tranquilo, 38 anos, muita experiência. Bola volta com o Fagner. De novo cruzamento. Mais uma vez Gonçalves. Agora lascou o taco ali, espanou. Nilton de cabeça para o Juninho. Para o pé esquerdo, para o direito, caiu. E tá marcado. Indireto. Impedimento? Cartão pro Juninho. Cartão, acho que simulação, né? É. Porque o Bandeirinha não fez nada, né? Você vê a importância do gesto, né, Garcia? Porque na hora do pênalti, ele caminhou assim também para a situação da falta, né? A gente tá revendo o lance aí, Garcia, para você dizer pra gente o que aconteceu. O Juninho tem um pequeno toque, né, tem um pequeno contato físico, né? Agora a questão de se isso foi suficiente para derrubar ou não. Começou a briga, hein? Aí. Ih, rapaz. O Nilton com o Gonçalves.
Pelo que eu observei aqui, Luiz, foi o Gonçalves com o Juninho, o início da confusão. E aí o Newton tomou provavelmente as dores. E agora todo mundo em campo para conter os ânimos. Reservas. Já estava terminado o primeiro tempo, o juiz já tinha apitado o fim do primeiro tempo. Mas pode sobrar punição disciplinar para esses jogadores. Continua ouvir o Juninho aqui. Vai lá, Gil. Ele me toca, não toca muito forte, é duvidoso. É de jogo, se ele quiser se marcava, se não quiser não marca, é difícil, eu prefiro ver o replay. Mas o jogo tá difícil, vamos tentar fazer os gols. E aquele princípio de confusão aí, Juninho? Princípio de confusão, o que é que houve? Eu levei um soco sem bola antes, fiquei... O volante. Tiraram objetos, deram socos no vidro de um dos camarotes de São Januário, que está sendo utilizado por membros da comissão técnica do Universitário. E talvez até por isso o Universitário em protesto esteja demorando agora, está entrando no campo. Tem uma alteração no Vasco, falar um pouco de campo e bola, né, Luiz? Sim. O Bernardo, 16, entra no lugar do Felipe Bastos. Eu vou esperar aqui à beira do campo, assim que o Cristóvão voltar, tentar ouvir uma palavrinha dele para saber qual foi o tom da conversa ali no meio do campo. Ele está conversando com o Bernardo. O Bernardo, a nossa imagem está fechadinha aqui, eu bati o olho, não percebi. Está lá no meio também, está lá junto com todo mundo. Lá no meio do campo o Bernardo, né? Tá ele aí, ó. O Cristóvão estava conversando com ele exatamente ali no meio do campo. Deixa eu perguntar aqui pro Gaciba. Essa atitude dos jogadores do Vasco ali, fazer ponderações, isso é entendido como pressão, Gaciba? Isso faz parte da conversa do jogo. O que me causou estranheza é exatamente... E olha, ele tá chamando o número 5, teve aquela confusão, você lembra? Tá expulso aí, provavelmente. Será que... O que me causa estranheza é exatamente isso, Luiz, que eu ia colocar. Foi quando ele que originou a confusão. Ele tem que mostrar o cartão para ficar claro para todo mundo, se for vermelho? Não necessariamente precisava. Você poderia ter sido informado no vestiário os jogadores que estavam expulsos da partida. Pode ser informado, se não tem condições da apresentação do cartão vermelho. Até porque aí a equipe pode se preparar durante todo o intervalo, a sua equipe já com jogadores expulsos do campo, né? Seria até uma falta de bom senso informar a expulsão somente no retorno. Claro, cara, já prepara o time usando o intervalo, né? É que nesse tipo de situação, quando há um tumulto generalizado, normalmente o que o árbitro faz? Pega esses fatos geradores, os dois atletas que começaram o tumulto e são expulsos os dois. Não sei se é o que vai acontecer aqui. Na sua lista aí, o Gonçalves não tem cartão mesmo não, né? Por enquanto, né? Não, o Gonçalves não tem, né? O John Top, o Flores, o Fano e... o Rainer Torres. Exatamente. São os cartões do Universitário. Então, se o Gonçalves, ele pode até ser punido com o cartão amarelo, mas ele está tão irritado, ó. Saiu do vídeo agora, lá no alto à esquerda. É só o Flores. Não, o Flores não. Olha aí, acho que ele está expulso. Essa reação é de quem está expulso. Agora, o Amarídio, um árbitro internacional desse tempo, mostra o cartão para que as pessoas aqui fiquem sabendo. Exato. O cara que está em casa, sentado, tranquilo lá, tranquilo é força de expressão. Né? O cara tá tenso, o torcedor do Vasco tá tenso. Eu acho que o Dedé também. Pelo que parece aí, pela reação do Dedé, parece que o Dedé também possa ter. Porque causa essa confusão toda que é desnecessária. Provavelmente o árbitro reserva já poderia ter informado as comissões técnicas, informado toda a imprensa para que a gente pudesse passar a informação pro pessoal. É confusão desnecessária. Eu não sei, o Newton, o Diego Souza e o Newton estão ali também meio consternados, digamos assim. Olha, o Diego Souza tá achando que vai sobrar é pro Diego, viu? Pelo jeito é o Diego do lado do Vasco. Sorteou dois, né? Tá saindo o Diego, eu continuo achando que o gesto da arbitragem é muito importante. Lógico. Daqui também, entendam. Luiz, até para dar um depoimento aqui do campo, daqui à beira do gramado, ele não levantou o cartão em momento nenhum. Ele não precisa, né? Mas, não precisa, mas é bom para informar, né, o público, né? Não, até porque ele permitiu, Gil, o retorno desses jogadores para dentro do campo de jogo, já que eles retornaram os dois, separa os dois ali de todo mundo e mostra que tem dois atletas expulsos. Talvez até para dar uma satisfação pro público de casa e para quem tá aqui no estádio, né? Ó, esperar os caras voltarem, vou expulsar, vai todo mundo ver, vai todo mundo sentir, a torcida vai reagir. Ó, tudo bem, mas agora mostra o cartão, né? Luiz, vou tentar ouvir o Cristóvão que está saindo aqui. Cristóvão, nos chamou a atenção, ele expulsou jogadores sem mostrar o cartão, mas houve a conversa ali. Como é que foi essa conversa? O que o árbitro disse e o que ele alegou para a expulsão? Ele não deu para conversar com ele, mas ele expulsou o Diego Souza. O Diego Souza foi um dos primeiros a descer, o problema foi com o Dedé. Então eu não entendi, ele expulsou o nosso Diego, expulsou um jogador dele. Mas os jogadores dele estão se aproveitando disso, porque na verdade isso só interessa para eles. Então eles estão se fazendo de irritados ali, alegando um montão de coisas, mas é só para tumultuar o jogo, porque é melhor para eles. Bom, obrigado, Cristóvão. Luiz. Muito bem. Vai começar o segundo tempo. Então o Vasco sem o Diego Souza e com essas atitudes todas do Amarídio, a gente está com 21 minutos de intervalo. Bom, Júnior, muda mais pro Vasco, não?
Luiz, eu acho que a perda do Gonzalez, que é como aquele cão de guarda, né? Na frente da defesa, de repente pode facilitar para o Vasco. O Juninho deve retornar um pouco, né, mais atrás, à frente da zaga, deixando o Bernardo junto com o Elton na frente. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo, um expulso de cada lado. Diego Souza pelo Vasco e o Gonçalves pelo Universitário. Autoriza Carlos Amarídia. Valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, 10ª edição. Começa o segundo tempo, de um para o Vasco e um para o Universitário. Já vem para o ataque com o Fano voltando na posição de impedimento. Primeira irregularidade do segundo tempo, impedimento do camisa 17, Fano. Aí sai jogando o Vasco com o Juninho. O Vasco precisa de 4-1 para chegar à classificação. Amanhã, 4 da tarde, Brasil e Gabão, seleção brasileira em campo, a Globo ao lado do nosso futebol. Aí o Bernardo. Recuperação do Rainer Torres. Flores. Vai para cima da marcação do Diego Rosa. Fez a falta o Diego Rosa. Não sei porque que o jogador tem que querer tirar satisfação. O juiz já apitou a falta. E aí, e agora o Mendonça vai lá no Diego Rosa, um empurra o outro. E o Amarídia com isso, sabe o que acontece? O Vasco só tem o tempo perdido aí, ó. O jogo parou, o Amarídia foi lá para conversar com os dois e optou de não mostrar cartão agora, né, Cibo? Não tá mantendo o critério, né? Na verdade, acabou queimando os cartões muito rápido no primeiro tempo e agora vai ter que utilizar outra tática para conseguir controlar o jogo. Ele deve estar falando com ele mesmo. O jogo difícil que eu fui me arrumar. Sai jogando o Rui Dias na esquerda. Marcado pelo Dedé. Fano se movimenta pelo meio, ele tocou no Fano. Boa bola. Devolução para o Rui Dias. Ele é muito rápido. O Dedé também. E ele consegue a recuperação e toca essa bola pela linha de fundo. Está marcado o escanteio para o Universitário. O Dedé ficou na expectativa da marcação da falta. E foi. Do Rui Dias sobre ele. Está dizendo aqui o Gaciba que foi. A gente está revendo a jogada ali, ó. Realmente, ele acaba errando o bote, acaba pegando o Dedé, a falta não marcada. Escanteio favorecendo o Universitário. Analvite para fazer a cobrança do escanteio. Aí o Fano. O Fano também não é alto, tem 1,78 m. Os atacantes e o Galvão de grandão. Os atacantes não são altos, mas o Galvão é altão. Levantamento. Chegou para fazer o corte o Juninho. A bola voltou no Rabanal. Gol do Universitário. Rabanal, número 19. Juninho cortou, Rabanal ganhou. A bola tocou no Dedé e tirou qualquer possibilidade de defesa do Fernando Praz, que caiu para um lado, a bola foi para o outro. O Universitário dá um passo gigantesco para a classificação. O Vasco precisa vencer agora por 5-2. A conta agora é simples, tem que vencer desde o primeiro gol do Universitário. Tem que vencer por 3 de diferença. Não existe mais chance de pênalti para a decisão da vaga na Copa Sul-Americana. Se já estava difícil, né, Luiz? Agora ficou mais difícil ainda, né? Novamente uma bobeira, né? O Juninho conseguiu tirar a bola, o rebote, né? Ele deixou o adversário ganhar e ele bateu bem, ainda levou a sorte que ela desviou no Dedé. Aí vem o Dedé tocando com o Juninho. Tabelinha, Juninho. Levantou para o Elton, de cabeça, Elton! Gol do Vasco! Elton empata o jogo! Num toque bonito de cabeça no cantinho direito. Do John Toschi, saltou, não alcançou e a bola foi de mansinho pro fundo da rede do Universitário. No mesmo minuto. Está empatado o jogo. Mas continua tendo que remar, precisando de 3 gols no segundo tempo. Suponhamos que estivesse começando agora. Com os acréscimos a gente vai ter mais 45 pela frente. Tudo igual, Júnior. Não, volta a ficar difícil, não muito difícil, né, Luiz? Como eu falei anteriormente, em função da vantagem que tinha o Universitário. O Vasco que passou os últimos 3 jogos sem fazer um golzinho sequer, né? 2 pelo Brasileiro, São Paulo e Santos. E o próprio Universitário lá, né? Fez 2 hoje. Fagner, levantamento buscando o Elton. Ele tentou o domínio, a bola volta. Elton briga ali no meio. Flores recebe na direita. Chegou o Diego Rosa. Flores ajeita mais atrás para o Mendonça. Vai sair jogando para o time do Universitário. Rainer Torres. O Elton acabou de fazer esse gol aí. Os números do Elton, por exemplo, no jogo, né? Foram 4 finalizações das 9 do Vasco. Ele é o homem para finalizar mesmo, é o homem
da última bola e cumpriu o papel nesse comecinho do segundo tempo, fazendo de cabeça o gol de empate. Galvão é o capitão do time do Universitário, tocou essa bola para fora, mas o Amarília já havia marcado uma falta que favorece o time do Vasco. E falta pro Vasco, é bola pro Juninho. Já pensou um golzinho agora pro Vasco pular na frente? Tá tendo que escalar a montanha o Vasco para buscar a classificação para a fase semifinal. Vai Juninho na cobrança. O Vasco vai todo para a boca do gol. Levantamento. Olha o Newton. Subiu, tentou o toque de cabeça. Cortou o zagueiro. A bola voltou no Éder Luiz. Vira o jogo na direita para o Juninho. Posição é legal. Elton pedindo. Juninho no fundo. Tentou o cruzamento. Foi travado pelo Rui Dias. E é escanteio que favorece o time do Vasco. O Rui Dias cortou. Juninho foi para a cobrança. Olha o Elton na primeira trave. Tentou o desvio. É mais um escanteio. A bola já está colocada lá. O Gandula do Vasco botou rapidinho pro Juninho. E a torcida incentiva. Juninho vai para a cobrança. Fez o levantamento. Dedé subiu. Subiu o Vitti. Tocou de cabeça tirando. Éder Luiz. Bernardo. E vem levantamento. Vai subindo mal o goleiro. Juninho não alcança. A bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Fim de semana de Fórmula 1, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, sábado e domingo às 11 da manhã, pelo horário de Brasília. Sábado a definição do grid de largada, das posições de largada, e domingo a corrida. Os três brasileiros na pista, na principal categoria do automobilismo mundial. Fernando Praz levantando para o Bernardo. Totozinho de cabeça para o Elton. Marcado por 3. Se vira aí, Elton. Um dos 3 tocou tirando foi o Mendonça. Vitti. Rainer Torres. De novo no Mendonça. Flores. Aí o lateral Mendonça. Mais atrás que domina o Duarte. Vitti de novo no Duarte. Aí vira o jogo completamente do outro lado para o Rabanal. Está convocado para a seleção peruana. E joga pelas eliminatórias da Copa no fim de semana, na sexta-feira. Luiz, na verdade o jogo é na terça, dia 15, o Peru só joga uma vez nessa. Exato, contra o Equador em Quito, mas a seleção peruana já está treinando em Arequipa, vai fazer 2 amistosos. O Gonçalves, número 5, que foi expulso, esquentadinho, também convocado. São os 2 únicos do Universitário nessa convocação para o jogo das eliminatórias. Juninho tira dali. A bola vai sobrar no meio com o Mendonça. Levou com a barriga ali. O torcedor chegou a fazer na expectativa da marcação de um toque. Aí o Mendonça de novo do lado direito. Flores. Vitti fez o giro, ganhou bonito do Renato Silva. Aí vem o Vitti. Fernando Praz já faz a ligação e sai jogando com o Newton. É o Vasco buscando um lugar na fase semifinal. Newton, que bola complicada, passando na frente de um monte de adversários ali. Mendonça toca mais atrás no Duarte. Duarte vira o jogo lá para a esquerda buscando o Rabanal, autor do segundo gol. Não alcança, lateral que favorece o time do Vasco. 8 minutos do segundo tempo. O Vasco precisa de 3 gols. Chegou fazendo o corte o Rainer Torres. O Vasco recupera. Na direita é Éder Luiz. Passou o Fagner. Ele rolou redondinha. Fagner no fundo. Cruzamento para o Elton. Chegou o Galvão para tirar. Bola volta na direita para o Éder Luiz. Rabanal dá um toque. A bola sai lateral que favorece o time do Vasco. Já cobrado. Bola para o Juninho. Juninho para o Fagner. Fagner mais atrás para o Dedé. Dedé toca para o Newton. Newton tem o Bernardo se movimentando. Bernardo recebeu, fez o giro. Tentou a jogada para o Juninho, que bolão. Levantou para o Elton. Está marcado impedimento. O assistente César Franco no ato do passe. E as nossas imagens são claríssimas, Leonardo Gaciba. Perfeito, perfeito. Realmente estava impedido. Muito bem assinalado o impedimento. Quem corre por lá, o Milciades. Verdade, César Franco. A gente sempre se confunde que nós é que estamos de lado invertido. Exato. A gente está sempre do lado onde fica o quarto árbitro, né? Ou seja, onde corre o bandeira 1. Aqui em São Januário a gente fica do lado invertido. As sociais estão bem à sua frente. Recuperação do Vitti. Rainer Torres. Foram expulsos na volta do intervalo Diego Souza pelo Vasco e Gonçalves pelo Universitário. Dedé. Tocou no Newton. Fez o giro Newton. Brigou, tocou no Dedé. Newton ficou sentindo.
Juninho ajeita para o Bernardo. Bernardo levou para o pé direito, tocou no Juninho. Para o Éder Luiz na ponta direita, velocidade não alcança. Globo, a gente se liga em você. Vivo sempre com internet. Você sempre conectado. A grande família, amanhã, logo depois de Fina Estampa. UFC, próximo sábado, 00:15. Em jogo, o cinturão dos pesados, hein? O Júnior Cigano dos Santos, o brasileiro, desafia Caim Velasquez, o americano, que é o atual campeão. Invicto, 9 lutas, 8 vitórias por nocaute do Velasquez. Páreo duro pro brasileiro. A Globo mostra ao vivo. Com Galvão Bueno, com Vitor Belfort, 00:15, sábado, UFC na Globo. Newton. Vai chegando ali o Fagner. Vai lá o Fagner para fazer a cobrança. Tocando para o Dedé. Levantamento para o Elton. Elton com o Mendonça. Ficou um braço para lá, um braço para cá. O Elton parou no meio do caminho para reclamar. E é só tiro de meta que favorece o Universitário do goleiro John Top. Luiz. Sim, Carlos Gil. Substituições no Universitário. Vai entrar o 8 Morel, vai sair o Flores com a 13 e o Alexandro vai entrar no Vasco. O Éder Luiz passou por aqui pedindo para sair. Vai levantar a plaquinha, deve ser o Éder Luiz. É o Vasco. Bom, o Alexandro talvez tenha até mais condições de sair um pouco da área. Mas se preciso for, bota 2 logo na área. A essa altura o Vasco vai ficar com 2 centroavantes, né? Já saiu o Éder Luiz mesmo. Isso mesmo, entrando o Alexandro com a número 9. Luiz, porque o que acontece? Com um jogador a menos, os espaços, né? Eles aparecem mais. E o Vasco está conseguindo fazer as jogadas principalmente pela lateral direita, né? Tem chegado bem ali o Juninho e o Fagner. Com 2 homens dentro da área, quer dizer, a possibilidade de uma finalização ela vai ser maior do que quando estava somente o Elton. Chegamos a 12 minutos, vai chegando o Juninho. Fagner, chegou o Dedé, ganha, toca no Fagner, mostra a raça, personalidade. Fagner rola pro Dedé, Alexandre Elton, ele bate cruzado, o goleiro falhou, gol! A jogada é toda dele. Desde o início com o coração. Bate cruzado. A luxuosa colaboração de John Top, que caiu e literalmente engole um frango em São Januário. Presente pro Dedé, que começou o lance ganhando na base do peito e da raça e depois comemora o gol. Dedé, o primeiro dele na Copa Sul-Americana, o 11º com a camisa do Vasco. 3-2, 13 minutos, tem muito jogo pela frente. Rui Dias recupera o Vasco. Esse gol é o tipo do gol para cair que nem uma luva num jogo desse, Júnior. Luiz, com 12 minutos... abate o goleiro, né? Não, sem dúvida. Você vê até mesmo depois do gol a reação que ele teve. Você lembra do internauta que perguntou a história da técnica e da raça? As duas coisas agora estiveram juntas. E mais ainda, agora com o incentivo da galera. Diego Rosa tentou o drible, perdeu a bola, fica com o Vitti. Rainer Torres, aí o Mendonça, vai chegando o Diego Rosa na marcação. Diego Souza foi expulso. É exemplo do Gonçalves, cada time com um homem a menos. Rainer Torres quase perdeu, Bernardo briga, fora espirra. Bernardo e o Diego Rosa, os dois se enrolaram, né? Na verdade, um não percebeu o outro. Eles fitaram a bola e foram desesperados na direção da bola, como se fosse um prato de comida. Lateral cobrado para o Universitário. Saiu também, lateral agora para o Vasco. Rodada de fogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Cobertura completa na Globo. Coritiba e Flamengo, Grêmio e Palmeiras, Corinthians e Atlético Paranaense, Ceará e Santos são os jogos do domingo à tarde. Domingo à noite, Atlético Goianiense e Bahia, Cruzeiro e Internacional, Vasco e Botafogo. No sábado, Fluminense e América, São Paulo e Avaí, Figueirense e Atlético Mineiro.
É muita empolgação. O time do Fluminense hoje comprou mais de 10 mil ingressos para o jogo do próximo sábado contra o América. Time para dormir na liderança. E aí o gol do Dedé. E colaboração do Superboy, o John Top. Nossa, esse é frango, porque é como quando você tenta agarrar uma galinha. Quem nunca foi do interior, então hoje é mais difícil. Mas vem daí a expressão. Ela escapa assim, como a bola passou. Aí você fica com as penas na mão, né? Eu acho às vezes meio pejorativo de ser frango, mas que esse caso é o exemplo. Esse é um frangaço, Luiz. O torcedor do Vasco tenta um grito de mais um. Marcado um impedimento aí do camisa 17, do Fano. E o Dedé já vai para a cobrança. Diga, Júnior. Eu ia falar exatamente do Dedé. Você vê que ele começou a tomar a iniciativa, né? Logo depois que o Vasco tomou o gol. O segundo gol do Vasco foi ele também numa participação com o Juninho, né? Ele saiu ali de trás. E novamente, porque como elemento surpresa, a marcação fica... Juninho botou na direita. Fagner. O torcedor tenta jogar com o time. O Cristóvão vai à loucura. Os membros da comissão técnica do Vasco também, querendo pênalti. E aí o Rabanal marcando o Fagner. Fagner pressiona, o Rabanal gira, dá um chutão lateral, é pro Vasco, os dois se enroscam e caem. E o Fagner leva a pior, me parece. Vai ser expulso o Rabanal, olha só. Ele dá um chutão, os dois se enroscam. Eu te confesso que acompanhei a bola, né? E aí vi que eles se enroscaram, voltei pro meu campo de visão, a olho nu não vi o que aconteceu. A gente vai ver agora. Olha só, agora. Opa! Aí não tem justificativa, certo, Gaciba? Perfeito, perfeito. Realmente ele acha que o jogador do Vasco usa de deslealdade, o que não aconteceu na jogada, e acaba dando um tapa no rosto, um soco no rosto, um tapa, parece que seria a expressão mais precisa. E foi muito bem o árbitro do jogo Amarília por pegar essa agressão e expulsar o jogador. Bom, Júnior, verdade é que agora é expulso o Rabanal, que é um dos mais experientes, jogador de seleção, fez o gol, ele na verdade ele faz uma espécie de uma combinação entre ser um zagueiro, porque ele é muito alto, e ter habilidade para sair jogando lateral. Pega um jogador importantíssimo, Universitário. Até mesmo como desafogo, né, Luiz? Como aconteceu muitas vezes no primeiro tempo. Agora ele estava mais jogando, marcando. Bernardo faz o levantamento para o corte do Duarte. Agora o Universitário tem 2 jogadores expulsos, o Vasco teve 1. É jogo de Copa Sul-Americana, vale lugar na fase semifinal. O Vasco precisa de 2 gols sem sofrer nenhum. Cruzamento, o Elton tentou desviar, a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, aniversário com histórias de dedicação total. Aquele lance sobre o Fagner, algo a marcar? Na entrada do Morel? Uma travada na bola, não vi nada, nenhuma infração na jogada. Daqui a pouco no Universitário, Ampuero com a 4, já eu confirmo quem sai. E um detalhe interessante, os 2 convocados justamente para a seleção peruana foram os 2 expulsos do Universitário, Gonçalves e agora o Rabanal. O Ampuero que normalmente é até titular do time, né? Vamos ver como é que vai ser a postura agora do Ampuero. É mais defensivo, evidentemente. O time está se classificando com o 3-2 contra o 3-2 do Vasco. Deve sair o Fano, Luiz, que é o homem mais adiantado. Vitt tentou o drible, Newton foi limpo e ganhou tocando para o Juninho. Vasco vai conseguindo a vitória, mas não a classificação. Para isso, para a classificação precisa de mais 2 gols. Alexandre para o Elton. Elton tentou o domínio, Duarte rasga. A bola volta com o Diego Rosa, foi dominado, dominou mal. Aí Rainer Torres tenta sair jogando para o time do Universitário. Ele toca na direita para Rui Dias. Brigou o Diego Rosa, ganhou. Entregou para o Bernardo. Os 2 centroavantes do Vasco estão lá posicionados na frente. Bernardo leva pelo meio, protege, trabalha com o pé esquerdo para o Newton. Newton domina, tem um chute forte, mas está muito distante. Jogou na direita para o Fagner. Lá vem cruzamento do Fagner. Ele tem nesse fundamento talvez o seu ponto mais forte, mas agora errou geral.
recomeçar o Dedé. Vem o Vasco de novo na esquerda com o Juninho. Levantamento. Alexandro. A bola volta no Elton. Escapou, passou, sobrou no Bernardo. Bernardo ajeita na direita. Tentou o Fagner o drible. Brigou o Morel com ele. Fagner e Morel. É uma briga literalmente. E agora o Fagner joga a bola pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Universitário. Olha, a gente tem uma notícia triste, né? Para todos nós. Estava doente há algum tempo, mas faleceu agora há pouco. O ex-jogador, o ex-atacante Ézio Leal Moraes Filho, Super Ézio. Ídolo tricolor, ídolo do Fluminense na década de 90. Nono maior artilheiro da história do Fluminense, com 118 gols marcados em 238 jogos. Ele estava internado em um hospital de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, por causa de um câncer no pâncreas. A pedido da família, o velório deve ser realizado no Salão Nobre das Laranjeiras, sede do Fluminense. A toda a família, aos amigos, a todos nós que sempre tivemos no Ézio uma figura alegre, feliz, figura correta, além de ter engrandecido o espetáculo do futebol brasileiro e feito história no Fluminense Futebol Clube. E confirmando a alteração no Universitário, Luiz, saiu o Fano mesmo, 17, para a entrada do Ampoeiro com a 4. Ampoeiro, número 4, para fechar ainda mais. Um time que tem 2 homens a menos. 21 minutos do segundo tempo. O Vasco tem 25 minutos pela frente para buscar mais 2 gols e a classificação para a fase semifinal. E o Dedé vem aí, vai conduzindo o Vasco com toda a sua raça e técnica. Tocou no Bernardo. Bernardo vai bater pro gol. Jogou à esquerda do John Top. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. E amanhã, 4 da tarde, amistoso internacional da nossa seleção brasileira de futebol. 4 da tarde, horário de Brasília, direto da África, Gabão e Brasil, ao vivo na Globo. Kleber Machado, Casagrande, Arnaldo, Renato Ribeiro, Mauro Naves, o nosso time. No Vasco daqui a pouco o Alan no lugar do Fagner, que pediu para sair. Foi um dos mais acionados o Fagner ali. Lutou, brigou. Aí você vê o Bernardo. Bernardo toca mais atrás no Dedé. Dedé bota mais à frente agora para o Newton. Os 2 centroavantes estão lá de braços levantados. Newton, levantamento. Olha o Bernardo. Saiu bem John Top para fazer a defesa. E evidentemente vai deixar o relógio andar agora, né? Ele tem 6 segundos para repor a bola. O Amarília deu uma olhada, ele se levantou rapidinho. Botou em jogo. Renato Silva. Bernardo se esforça. Evita a saída de bola pela linha de lado. Ajeitando, tocando para o Juninho. Aí vem Juninho Pernambucano. Perde movimentação. Toca para o Alexandre, que deixou para o Elton. Elton levou para o pé esquerdo, tocou no Bernardo. Bernardo fez o cruzamento. Alexandre, a bola passou por todo mundo e vai pela linha de fundo. Agora o Vasco trabalhou a bola. Chegou tocando, Júnior. Tem que evitar de ficar fazendo cruzamentos, né, Luiz? As jogadas são exatamente pelas laterais, né, na troca de passes, para poder chegar em boas condições, como aconteceu agora com o Bernardo, né? Faltou pouquinho. Ele tava, o Alexandre ainda falou para ele que era para dar no chão, né, em vez de dar no alto essa bola. O Universitário, que ao longo da história dele na Copa Sul-Americana, em 13 partidas, ele jamais perdeu, além de um gol de diferença, sempre por 1-0, por 2-1. É um desafio do Vasco também lutar contra esses números. Elton ficou caído, queria falta, o juiz está marcando, atendendo a marcação do Milcia de Saldívar, o assistente número 1. E vem cobrança na direita, de falta para o time do Vasco. E vem levantamento, você viu o Elton, Renato Silva, Dedé, Newton, levantamento, vai subir o Dedé, tocou de cabeça, foi lá John Top para fazer a defesa. E o Dedé incansável. A entrada do Alan na lateral direita. O Alan é aquele jogador multifuncional, né? Onde entra, manda bem o Alan. Acho que até do ponto de vista da ação do jogo não muda, né, Júnior? Talvez o cruzamento, o Fagner tem uma precisão talvez mais apurada. Até a questão também da velocidade, né? Ele muda um jogador veloz por outro. E com espaço, né, que estão acontecendo, você ter um jogador veloz é importantíssimo. Vitti. Aí o argentino. Um toque de calcanhar do lado esquerdo buscando o Morel.
Morel tá com a bola, o Ampuero fica colocado mais à frente, o levantamento foi feito para Renato Silva cortar. Tinha tudo para dar um toquezinho ali pro Nilton. Exagerou na força, talvez, o Renato, tá até se desculpando. Aí você tá vendo o Ampuero, que entrou agora há pouco, é mais um garoto. São muitos jogadores formados nas divisões de base do Universitário, time de maior torcida do futebol peruano. E aí vai o Dedé, chamado pela torcida de Omito. Tá jogando muito o Dedé hoje. Bola tocada na esquerda, recebe Diego Rosa. Se manda pelo lado esquerdo, Bernardo se movimenta, Diego Rosa tentou o drible, mais um, tocou no Bernardo. Na verdade o toque veio um pouco atrás, o Bernardo a bola ficou estranha para ele, né? E o Bernardo ia jogar essa bola, Luiz, no espaço vazio na frente para ele poder pegá-la na maior liberdade. Deu azar. O Vasco vai se desdobrando, vai se entregando no jogo para buscar uma vitória. Dificílima a essa altura, vai vencendo por 3-2, mas precisa de 5-2. Opa! Acho que vai ter mais um cartão amarelinho pro Rainer Torres por essa falta aí. E o Vasco já cobrou. Bernardo pro Alan, na direita. Alexandre na boca do gol. Ele foi, cruzou pro Elton. Chega rasgando o Galvão, tira dali. Alan tem pressa para fazer a cobrança. Bernardo está se posicionando para pedir e recebendo. Devolvendo no Alan. Alan na ponta direita. Fez o drible, caiu. A Marília marca a falta. O cartãozinho para o Rainer Torres amarelo era a cor correta, Gaciba? É bem aplicado. O carrinho do centro do campo, completamente desnecessário. O cartão bem aplicado. O cartão foi para o Morel, na verdade, Luiz. Camisa 8. Ah, perfeito. Morel, camisa número 8. Valeu, Carlos Gil. Pela falta ali no meio do campo. Em cobrança de falta para o time do Vasco. Vai lá o Bernardo, mãos na cintura. Nilton, Renato Silva, Elton, Dedé, Alexandro. Todos lá no interior da área. O Juninho Pernambucano na marca do pênalti. É pressão do Vasco. Precisa de mais 2 gols. Vale vaga na semifinal da Sul-Americana. Levantamento, Juninho na segunda trave. Subiu o Viti e jogou pela linha de fundo em escanteio. 8º escanteio para o Vasco no jogo. O Universitário só teve 1. Aí você vê o Dedé tentando ocupar o espaço, tentando se movimentar ali à frente do goleiro. E vem cobrança do Juninho, bate fechadinho. Sai o John Top, tirou. A bola vai sobrar com o Diego Rosa. Tem o Alan do lado direito. Trabalha com o Alan. Fez o cruzamento. Chegou Dedé. Gol do Vasco! E é de Dedé, número 4. De novo ele. É um monstro no jogo. De cabeça, para botar no cantinho direito, o goleiro saltou, não alcançou. 27 do segundo tempo. Falta 1 para o Vasco chegar ao objetivo e alcançar a classificação. Dedé como se fosse um centroavante. Sai para comemoração. O Vasco faz 4-2. Eletrizante o jogo em São Januário. Bom, começar pelo Gaciba, né? Nós tínhamos um jogador do Vasco adiantado. E o Dedé, Gaciba? Posição legal, Luiz. Posição legal, realmente. Essa é a orientação nova. É a participação efetiva da jogada dos jogadores que estão à frente da linha do penúltimo defensor. Ela realmente não se concretiza. O Dedé está legal, atrás da linha do penúltimo. Muito bem interpretado pelo Milcides. Alan, Bernardo, recebe na direita, botou um pouco de força. Ele corre, evita a saída pela linha de fundo. Recomeça com Alan. Alan domina, Nilton vem, se apresenta. Aí a bola tocada para o Nilton. Nilton dominou, trabalhou com o Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano tem na ponta direita o Alan. Faz a jogada com ele, Alan dá uma pedalada, ganhou do Morel. Leva pela direita, Ampuero chegou na marcação. Alan tentou ganhar também, briga, vale a raça, vale o coração. E o Viti está fazendo um partidaço hoje, muito mais atrás do que normalmente joga, né? E a lateral que favorece o time do Vasco, já cobrado. Olha o Bernardo, vai levando o Bernardo, fez o drible, sobrou pro Nilton, explodiu pro gol, já está marcando. Tiro livre indireto, falta do Bernardo. E cartão pro camisa 16 do Vasco da Gama. Ele acaba marcando o cartão amarelo por simulação, né, do Bernardo. E a gente vê que realmente o Bernardo, né, força a barra. Esse sim, cartão amarelo muito bem aplicado. E aí a gente vê também a linha
de impedimento, mostrando como que nós explicamos, como você disse, né? Tem um jogador do Vasco na frente, aliás, mais três. até, mas a orientação é essa, né? E o cara estava atento, né, Gacibo? Exatamente, são 3, né? Mas a participação efetiva na jogada desses 3 jogadores que estão à frente não se caracteriza. E sim do Dedé, que está em posição legal. Deu uma falta ali sobre o Dedé. Dedé tá fazendo de tudo aí, um gol, tira, desarma, dá carrinho, dá voadora. Luiz, a fase dele é muito boa. Juninho pro Elton. Elton dribla o árbitro. Leva pro lado esquerdo, entregando para o Diego Rosa. Diego Rosa traz pela diagonal. Alexandro vai pelo meio. Ele jogou no Newton. Tem um chute forte. Será que ele vai experimentar? Olha o Newton. Bateu pro gol. Defendeu. John Todd. Primeira que experimenta o Newton. Um chute fortíssimo. Camisa 6 do Vasco. Tenta o contra-ataque. Bola em profundidade. Morel. Velocidade. Vai chegando o Renato Silva. Saiu Fernando Praz. Dividida dos 3. E pelo desespero dos vascaínos é escanteio. Que arrancada foi essa? E a chegada do Renato com o Fernando Praz. Olha só, o Alan também vem. E agora o Renato vai. O Praz, me parece, foi o último. Ah não, Renato Silva, o último a tocar nessa bola, nessa arrancada do Morel. Não sei onde que ele arrumou esse pique todo, Morel, hein? O torcedor do Vasco tá aí para incentivar o time. É apenas o segundo escanteio para o Universitário. 31 minutos, tem jogo pela frente. É Copa Sul-Americana, é título internacional. É uma vaga na fase semifinal que está em jogo. Ampuero. Ele protege, toca no vazio. E presente. A torcida do Vasco agradece. Copa do Mundo de Vôlei, madrugada de quinta para sexta, 4h10. Brasil e China, duas das maiores escolas do voleibol mundial. É a Copa do Mundo direto do Japão. Rogério Correia, Leila, é o nosso time na madrugada e o Marcelo corrige lá no Japão. Aí o Juninho. É o Vasco buscando mais um gol. Bernardo protege. Trabalha na direita com o Newton. Newton tem o próprio Bernardo, que joga no Juninho. Diego Rosa passa do lado esquerdo. Juninho rolou no capricho pro Bernardo. Vai pintar cruzamento. Alexandro, Elton, cruzamento direto. Em se tratando do Bernardo, vamos aos internautas que participam das nossas transmissões e mandam suas mensagens, seus vídeos. Vamos ao vídeo de hoje. Júnior, será que com esse time o Vasco será capaz de ganhar a tríplice coroa? Tchau, Vasco! Segura essa criança, Gleise, de Belfort Roxo, no Grande Rio. Obrigado pela participação. É a torcida do Vasco deixando a transmissão ainda mais solta, mais gostosa e não menos tensa, viu? Porque o Vasco precisa de um gol. E vem, o Júnior responde já. Bola com o Alan pela direita. Lá vem cruzamento do Alan. Alexandro! Bom, Júnior, respondendo para a Gleise e para a nação vascaína. Na Sul-Americana, Luiz, o Vasco tem 32, 33, né? Tem mais 12 minutos com os acréscimos, 17 minutos para manter a esperança aí de brigar por essa tríplice coroa. O Campeonato Brasileiro está como forte candidato, sem dúvida. Lembrando que a tríplice coroa é uma expressão nossa, que eu digo do mundo do futebol, mas que não tem uma lógica. Não precisa necessariamente ser um determinado tipo de campeonato. Você conquistar 3 dos títulos que você disputa no ano, é uma tríplice coroa. O Cruzeiro costuma dizer que no ano que ganhou Copa do Brasil, estadual e brasileiro, seria a tríplice coroa real. Né? Enfim, aquelas expressões de jogo, você sabe. Bora para o Alexandre. Vai chegando para fazer o corte lá atrás o Duarte. Justo tá marcado um impedimento, tá marcando um impedimento no ataque do Vasco. Globo, a gente se liga em você. Amarok, só um Volkswagen poderia ter tanta força. E amanhã, depois de A Grande Família, tem ação e aventura em Força Tarefa. Sábado, a partir de 00h15, UFC ao vivo na Globo. Em jogo, o cinturão dos pesados. O brasileiro é desafiante, Júnior Cigano dos Santos. Contra o Caim Velasquez, que está numa fase sensacional. A promessa de um combate histórico. Galvão Bueno
Vitor Belfort, transmissão da Globo a partir de 00:15 no sábado para você. Juninho, vem o Vasco, tá buscando o gol que pode valer a classificação. Não pode tomar mais nenhum gol a essa altura, né? É mais um desde que não sofra nenhum. Juninho, tocou no meio. Bernardo, tentou o levantamento buscando o Dedé. Olha o Dedé, mais um centroavante. E a bola volta no Juninho pernambucano. Fez o levantamento, Alexandre parou de cabeça pro Elton. Subiu Mendonça para tirar. Bola volta no Diego Rosa. Diego Rosa ajeita pro Juninho. Juninho domina, devolve no Diego Rosa. Diego Rosa vem do lado esquerdo. Vai para cima da marcação do Vitti. Ô Diego Rosa, próxima vez dá uma caprichada. Levantamento do Alan. Testada perfeita do Dedé. E ele teve, na verdade, quase que a parar, né? Ele não pode fazer o movimento com muita força. Porque a bola tá no altão, né, Júnior? Ele foi bem demais, né? Você vê que ele olha, né? Antes da cabeçada e tira a qualquer possibilidade de defesa, porque ele coloca ela rentezinha atrás. Foram 31 jogadas pelo alto do Vasco contra 4 do Universitário. Foram 4 cabeçadas do Vasco contra nenhuma do Universitário. Essa do Dedé foi parar no fundo da rede. O Dedé, beija-flor, lembra do Dadá? Parou no ar para parar a bola e mandar para o fundo da rede. Mandou bem demais o Dedé. E agora de zagueiro o Dedé. Aí o Dedé. Elton. Agora o Alexandre ficou mais enfiado lá no meio dos zagueiros. O Elton voltou para buscar um pouco o jogo. Bernardo, 36 agora. Bernardo domina. Pode virar o jogo lá na direita. Juninho pernambucano e Alan. Juninho estica. Acaba até ajeitando ainda mais pro Alan. Devolveu pro Juninho no fundo, cruzamento. Nossa, o Juninho nessa bola era a bola perfeita para ele botar no pé do Alexandre. Ainda mais se tratando do Juninho. Ele vai para a cobrança do escanteio. A torcida do Vasco vem com o time. Juninho fez o levantamento. Renato Silva, Dedé de cabeça, o desvio. De cabeça, Alexandro, com a pontinha do pé direito, para tirar o goleiro de um top e levantar a torcida vascaína no Brasil inteiro. Alexandro saiu na comemoração para levar o papai Lela. É a comemoração que fazia o Lela, que jogou no Coritiba, entre outros times, e sai para sentir de perto. Olha a comemoração sendo seguida pelos companheiros, para sentir de perto o calor da torcida do Vasco. 37 minutos, 5 para o Vasco, 2 para o Universitário. Está no cume da montanha, mas tem que se manter ali por uns 10 minutos, maestro. Luiz, eu não sei se o Universitário vai ter forças para reagir. Principalmente porque só tem um homem na frente, quer dizer, com um jogador a menos. E o Vasco está com confiança, está bem distribuído no campo, né? Jogadas pela direita, jogada pela esquerda, tem que levar a sério até o final, né? Principalmente quando não estiver com a bola. Mas eu acho que é muito difícil, conseguiu fazer o resultado com inteligência e com qualidade. Aí o Bernardo, 5 para o Vasco, 2 para o Universitário, é o placar justo. 3 gols de diferença. Aí o Juninho entrou a bola em profundidade na esquerda para o Bernardo. Está marcado o impedimento. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude seu jeito de investir. Aí o Alan, vem o Vasco de novo pela direita. Daqui a pouco a gente fala daquele lance no impedimento, viu? Olha o Alan, vai no fundo, fez o break, pé esquerdo, levantou pro Elton, subiu e tocou de cabeça pela linha de fundo. Ô Gaciba, aquele lance anterior do Bernardo estava impedido, Gaciba? Eu tenho a sensação de posição legal, até porque o corte de grama facilita um pouco para a gente visualizar seu jogado. No momento do passe, vem a sensação do jogador do Vasco até aí, ó. Confirmando, né, o que a gente tinha. Te dando razão, o nosso super tiratema, Gaciba. Surpreendentemente bem, né? Tá em posição legal. Surpreendentemente não, por favor. Corriqueiramente bem. Olha o Bernardo aí, de regente, para você curtir.
contar que uma vitória desse jeito aqui tem todo um lado emocional que mexe com a autoconfiança e tudo, né, Júnior? Pelo amor de Deus, Luiz, isso traz realmente um benefício em termos emocionais muito grande para o Campeonato Brasileiro. Ricardo Gomes hoje esteve lá na hora do almoço de surpresa, almoçando com a comissão técnica, com os jogadores, emocionando mais uma vez a todos. Certamente o Ricardo está em casa assistindo ao jogo, achando que em fevereiro vai estar de volta. Tomara mesmo. Aí, Ricardo, seus jogadores aí, seus, do Cristóvão, do Vasco, fazendo o papel do futebol brasileiro até aqui na Copa Sul-Americana. E a festa da torcida está belíssima aqui em São Januário. Renato Silva dá um toque buscando o Newton. Bernardo, Alexandre. Devolve no Bernardo. Alexandre tem um toque mais refinado. Olha o Bernardo, quis fazer uma firula ali. Perdeu para o Duarte. Gira mal. Recupera Diego Rosa. Newton. Newton ajeita para o Alexandre. Se esforça, consegue um toque sensacional para o Bernardo. Não bastava chegar na bola, tinha que ter a solução já na cabeça. Diego Rosa. Leva pela meia esquerda, trabalha com o Newton, faz o giro, levou para o pé direito, o Newton caprichou. John toque. Encaixa firme. Amanhã tem seleção brasileira em campo, direto da África, direto do Gabão. Estádio Nacional de Libreville, ainda em obras, mas será inaugurado amanhã. Com Brasil e Gabão, às 4 da tarde, horário de Brasília. Kleber Machado, Casagrande, Arnaldo César Coelho, transmitindo na Globo. Repito, 4 da tarde pelo horário de Brasília. Aí o Alan se manda pela direita. Aí o Alan entregando para o Juninho. Juninho tentou botar na ponta direita para o Alexandre. Voltou no Juninho. Ajeita para o Alexandre. Agora é o Elton que está lá como se fosse o único centroavante do time. O Alexandre está de ponta. Ele trabalha com o Juninho. Juninho para o Newton. 41 minutos. Bola tocada na esquerda para o Bernardo. Bernardo vira mais à frente para o Diego Rosa. Diego Rosa para Bernardo. Newton se apresenta. Ele prefere jogar mais atrás agora para o Renato Silva. Renato Silva trabalha com o Juninho pernambucano. Aí vem o Juninho, o capitão, o camisa 8. Uma das grandes figuras da vitória de hoje. É duro concorrer com o Dedé, mas o Juninho deu um prumo para o time do Vasco. É o equilíbrio, né, Luiz? Fazer a bola andar a hora que tinha que andar, segurar na hora que tinha que segurar. E você estava dizendo, né? A gente viu ele apontando para o Bernardo o que fazer, né? Dando a ele a opção na leitura dele, Juninho. Aí vem o Alan, desce pela diagonal, traz pelo meio. Toca a bola na esquerda para o Diego Rosa. Diego Rosa protege. Atrás é Bernardo quem domina. O Vasco valorizando a posse de bola. O Vasco teve Diego Souza expulso. O Universitário teve 2, Rabanal e Gonçalves. 2 jogadores que estarão com a seleção, inclusive, peruana, a partir da próxima sexta-feira. O jogo é contra o Equador só na terça. Aí o Alan recebe na direita, dá uma pedalada, penteou a bola, fez o drible, ganhou do Ampoeiro, traz para o pé esquerdo, entre as pernas e sofreu a falta. Não, o Ampoeiro estava lá, era o Vite, né? Saiu jogando, deu uma dura inclusive no Alan. Bola em profundidade, está marcado o impedimento agora do Rui Dias. Vamos dar uma olhada nos jogadores, por exemplo, aqueles que mais percorreram distâncias no time do Vasco. Vou mostrar alguns números para você. Nós temos o nosso rastreamento. Olha, o Juninho, 9,5 km. É aquele jogador que mais percorreu distância. Eu digo percorreu, porque nessa distância não estão só os piques. Todos os passos que o jogador, quando ele está andando, a gente também está contando. Então não é que ele correu, né? Na linguagem do futebol, o correr engloba tudo isso. O correr certo melhor ainda, né, Luiz? Que é o caso exatamente dele, né, Luiz? Aos 36 anos. Aí comandando o Vasco aí. Aquele que mais percorreu distância no jogo é o camisa 10, o Vite, ó. Tá correndo atrás do Juninho aí. Juninho recebe na direita, Alexandre pediu, ficou impedido. O Elton tá em posição, a bola tá marcada em impedimento, porque o Alexandre tinha ficado na frente. Em posição de o Elton fez até um gesto ali pro Alexandre, né? Ó, veja como o Elton, ele tá olhando o zagueiro, né, Gaciba? Ele falou, quer saber, eu vou ficar na boa. Mas o Alexandre não ficou, né? Exatamente, é bem isso. O Elton tinha referência do zagueiro. E o Alexandre não, acabou perdendo essa referência por estar de costas, né? Bem marcado o impedimento. Você diria, Gaciba, que as opa, recupera a posse de bola. O Ampoeiro botou pro Rui Dias. O Vasco não pode sofrer gol. Rui Dias, chegou o Dedé, Rui Dias saiu driblando todo mundo, bateu pro Fernando Praz fazer a defesa. Uma rara chance do Universitário no segundo tempo. Aí saiu o Bernardo. Eu já completo a pergunta para você, Leonardo Gaciba. Aí Bernardo
Mendonça, falta sobre o Bernardo. As expulsões na volta, antes do reinício de jogo, ajudaram o Amarília a controlar essa partida, que foi muito nervosa no primeiro tempo. Parece que ela deu uma controlada. Muitas vezes nem vale a pena aplicar tantos cartões amarelos. Chega um momento que o árbitro tem que estancar o que está acontecendo dentro do campo de jogo. Parece que foi isso que aconteceu e mostra que teve efeito. Até porque ele agiu muito bem no momento capital do segundo tempo, que foi a agressão feita pelo Rabanal. ...45 minutos. Vamos ver qual vai ser o período de acréscimo. 3 minutos, 3 minutos. A plaquinha acabou de subir. Vamos a 48. O Vasco está a 3 minutos de mais uma classificação heróica, hein? E olha, o Universitário não é o Aurora, hein? É muito melhor que o Aurora. Uma vitória maiúscula do Vasco, até pela circunstância do jogo. Diego Rosa tocou de cabeça buscando o Elton. No vazio, na ponta esquerda. Elton vai chegar. O Alexandre vai para a boca do gol. Elton fez o cruzamento. Alexandre domina. Rolou para o Bernardo. O toque saiu fraquinho. Bernardo, Juninho na dividida. Juninho fica com ela. Bernardo pediu. Rolou para o Bernardo. Escapou do controle dele. Tentou fazer o giro. Bernardo e perdeu. E vai dar o contra-ataque para o Universitário. Vai chegando o Renato Silva na marcação do Rui Dias. Já passamos dos 45, vamos a 48. Newton faz o corte, entregando para o Alexandro. E o Vasco vai valorizando a posse de bola. E daqui a pouco tem o Jornal da Globo, as principais notícias do Brasil e do mundo. Amanhã, Brasil e Gabão, 4 da tarde, horário de Brasília, direto de Libreville, a capital do Gabão. Sábado tem o UFC, 00:15, de sábado para domingo. Galvão Bueno, Vitor Belfort, com o cigano brasileiro, buscando o título dos pesados contra o Caim Velasquez. Na direita vai dominando o Alan, vem o Vasco. Juninho se desmarca, pede. Alan tentou a bola para o Juninho, chega Galvão para fazer o corte. A bola não sai, mas Alan recupera, recebe o presente. É só valorizar a posse de bola. O Vasco tem um homem a mais. Aí o Newton, para enfrentar ou a Universidade do Chile ou o Arsenal da Argentina. Pelo jogo foi 2-1 para a Laú, jogando lá na Argentina. Está muito próxima da classificação. Esse jogo é só semana que vem. Aí Diego Rosa, instantes finais em São Januário. O Vasco fez 1-0. O Universitário empatou. O Universitário fez 2-1. E o Vasco foi para uma virada heróica, histórica em São Januário, para chegar à fase semifinal desta Copa Sul-Americana, para ganhar moral ainda mais forte para a sequência do Campeonato Brasileiro. Aí o Newton, a bola volta nele. Newton recebe ainda do lado direito. Adiantou para o Alan. Alan vai para cima da marcação. Cruzamento. Olha, o Alexandre passou para o Elton. Tem atrás o Diego Rosa. Tá marcado o impedimento. Tá marcado o impedimento no ataque do Vasco. 47 minutos e meio. Vai ter cartão agora para o Elton, que deu sequência na jogada. Foi isso, Garcia? Acho que porque retardou a cobrança, né, do tiro livre indireto, do impedimento por parte da torcida da equipe da Universitário. O Universitário tenta sair do grupo com o Vite. Diego Rosa ganhou. Juiz está marcando falta do Diego Rosa sobre o Vite. A Marília está com o cartão na mão, porque ele está anotando o cartão anterior ainda. E olha, o Universitário vai ter a última bola, se é que vai ter, porque já chegamos a 48. Aí o Amarília. Bom, o resto da Universitário dá um chutão na parada do Vasco. Toda a atenção agora. Aí o Vite. É a última bola. E a bola vai ficar no meio com o Alan. Dividida. Ampuero. Jogou lá na galera. Apita Carlos Amarília. Vitória histórica do Vasco em São Januário. O placar é justo, com a atuação de um monstro chamado Dedé. 5 para o Vasco, 2 para o Universitário. Vasco está na semifinal da Copa Sul-Americana. E agora o Del Solar corre para, me parece, evitar qualquer tipo de confusão. Ele vai na direção do árbitro, é verdade, que tem o auxílio do GEP, que é o Grupamento Especial de Policiamento de Estádios, que faz um trabalho realmente sensacional. Eles não utilizam farda, claro, para facilitar, inclusive, a movimentação. E agora o policiamento fardado também. O Fano agrediu o policial e agora virou briga, hein? O policial foi para cima do Fano, depois que o Fano
número 17, esse que você está vendo aí, olha, fez no depoimento aí do Carlos Gil uma agressão contra um policial fardado aí. E os jogadores do Vasco estão se deliciando com a classificação, com a torcida do Vasco da Gama, que conquista a classificação. Os jogadores estão ali irritados, o Fano tem que ser controlado. A verdade é que o Universitário estava talvez depois de 2-1 no placar achando que a classificação tinha ficado configurada, mas o Vasco com uma atuação memorável de Dedé, entre outros. E rapaz, o Fano quer escapar, quer tirar satisfação. Um senhor ali de terno, deve ser um dirigente, provavelmente do Universitário, tenta evitar qualquer confusão. E o Dedé tá tirando meia, tá tirando camisa, acho que vai jogar tudo pra torcida. Chuteira. Entregar pra vários torcedores ali, né, Gil? Aqui na beira do campo esperando ele chegar aqui pra perguntar. E agora os jogadores vão ali na direção de onde tá considerando a maior parte da torcida do Vasco. Olha aí, que bonito. Essa é uma empatia sempre muito importante para seguir com moral na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. Vai fazer o Dedé ali, tirou caneleira, chuteira, meião. E rapaz, jogou sem atadura nenhuma o Dedé. Dedé vai jogar tudo pra torcida, Dedé? Valeu! Vou tentar ouvi-lo aqui. Vai jogar tudo pra torcida, Dedé? Dedé tá emocionado, tá chorando, Luiz. A gente está vendo a imagem do Dedé, o John Top também chorando, o goleiro do Universitário. E o Dedé tem os motivos dele para estar emocionado, é uma atuação de gala do Dedé. E é o 100º jogo dele pelo Vasco. Na 100ª partida pelo Vasco, faz 2 gols e comanda o time Dedé, numa classificação. noite inesquecível, teu 100º jogo pelo Vasco. Com certeza, consegui ajudar meus companheiros, não só no ataque, quanto na defesa, que é o mais importante. Graças a Deus saímos com a classificação, agora esqueceu o resto. Mais moral ainda para a continuação do Campeonato Brasileiro da Sul-Americana, Dedé? Valeu, Dedé. Não tá nem conseguindo falar, Luiz. Tá em êxtase.